Capítulo 121 Sale de Balbrise. Lumian não se virou nem hesitou, caminhando com confiança em direção à placa do transporte público. Ele examinou a área com indiferença, seus olhos pousando na vitrine de um café próximo. Ele, vestindo um casaco escuro, estava refletido ali, e não muito longe dele, outra figura com uma jaqueta de lona e um boné. Lumian desviou o olhar, acelerando abruptamente o passo como se tentasse alcançar o ônibus de 2 andares que partia. Como esperado, ele sentiu o homem de boné azul começar a correr. A carruagem pública deslizou silenciosamente para longe, virando na rua. Lumian sabia que não conseguiria alcançá-la e parou abruptamente. Observando as vitrines das lojas ao longo da rua, Lumian avistou o homem de boné parando cambaleando. Aproveitando o momento, ele se virou e examinou o salão de dança do outro lado da rua. Ao passar pela placa de pare para cavalos, Lumian fez um aceno de cabeça quase imperceptível. Prosseguindo, ele entrou num beco escuro bloqueado por uma barricada. O homem de boné o perseguiu, saltando a barricada improvisada com facilidade, mas Lumian havia desaparecido. Sua presa parecia ter evaporado no ar. Assim que o homem de boné se preparou para persegui-lo, Lumian saltou de seu esconderijo no canto, como um predador atacando sua presa. Ele agarrou os ombros do homem e o puxou para trás, acertando-lhe uma joelhada nas costas. Rachadura. O joelho de Lumian atingiu a cintura do homem, contorcendo seu rosto de dor e fazendo seus joelhos cederem. Ele caiu no chão com um baque surdo, levantando uma nuvem de poeira. Lumian agachou-se e agarrou a nuca do perseguidor. Com voz rouca, exigiu: Quem te obrigou a me seguir? Não estou. Estou apenas pegando um atalho, protestou o homem de boné, ansioso. Lumian deu uma risadinha, agarrou a cabeça dele e a bateu com força no chão. O homem de boné gritava de dor, com a testa machucada, inchada e ensangrentada. Quem te mandou me seguir? Insistiu Lumian. O homem de boné sentiu-se indignado. Não estou te seguindo. Nem te conheço. Tudo bem. Lumian soltou-o. Num instante, ele atingiu o perseguidor atrás da orelha. O homem de boné desabou, inconsciente. Lumian o ergueu e, pensativamente, baixou o chapéu para cobrir seus olhos cerrados. Então, como se estivesse ajudando um amigo bêbado, ele saiu do beco e virou a esquina. Ali estava a entrada para o submundo. Lumian havia esperado pelo perseguidor no beco, sabendo que poderia se esconder no subterrâneo se necessário, e o local era suficientemente tranquilo. Quando o homem de boné recobrou a consciência, sua visão foi engolida pela escuridão. Apenas uma luz tênue à distância revelava fracamente o que o cercava. Clane, 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 clane. O som perfurou seus ouvidos, aproximando-se e afastando-se através de camadas de obstáculos. Como nativo do Le Marché do Quartier du Gentleman, ele estava familiarizado com tal cena. Suspeitava que o haviam levado para o subterrâneo. Um túnel de vapor passava pela rua ao lado, fornecendo a tênue luz. Lumian estava sentado nas sombras, observando o homem de boné. Ele sorriu e disse: Você tem duas opções agora. Ou me diz quem o enviou para me seguir, ou eu o levarei para o fundo da terra e o enterrarei lá. Saiba que muitas pessoas desaparecem em Trier todos os dias. Você não será o único. Ao perceber o silêncio do perseguidor, Lumian soube que suas defesas mentais estavam vacilando. Ele acrescentou: Quanto a mim, vou navegar por essas ruas subterrâneas e me mudar para outro distrito. Ao perceber que Lumian tinha um plano de fuga e estava pronto para silenciá-lo para sempre, o medo dominou o homem de boné. Ele exclamou: É o Barão Brignais. Barão Brignais? Chefe da máfia da Savoia e credor de Ostatru? Porque ele está me seguindo. Encontrei-me com ele no apartamento na Rue des Blouses Blanches ontem à noite e nem sequer falei com ele. Lumian estava perplexo e sem saber o que fazer. Isso o convenceu de que o homem estava mentindo. Se ele quisesse inventar uma história, não teria escolhido um mentor que Lumian não conseguisse compreender. Lumian franziu a testa e lhe perguntou: Por que ele está me seguindo? Não sei, respondeu o homem de boné, tremendo. Ele só quer que eu te siga e veja aonde você vai parar. Lumian ponderou por um momento e perguntou: Onde está o Barão Brignais agora? Se não houver mais nada, ele geralmente está no Salle de Balbrise, na Avenue du Marché. O homem de boné se esforçou para ler a expressão de Lumian, mas a luz estava muito fraca. Salle de Balbrise. Lumian se lembrou dos prédios emblemáticos do Le Marché do Quartier du Gentleman, de seu reconhecimento recente. A Avenue du Marché era a principal via que ligava Le Marché do Quartier du Gentleman à estação ferroviária a vapor de Suite, estendendo-se por 2 quilômetros. O Salle de Balbrise ficava perto do mercado, e sua estátua singular na entrada era inesquecível.
Os lábios de Lumian se curvaram em um sorriso enquanto ele dizia ao perseguidor: Leve-me até lá. Quero falar com o Barão Bregnais. O homem de boné suspirou aliviado, sentindo como se sua vida tivesse sido poupada. Quem levaria a melhor ou seria morto acidentalmente no Sale de Balbrise já não era mais da sua conta. O Sale de Balbrise ocupava os dois andares inferiores de um prédio cor caque. O segundo andar abrigava um café, enquanto o primeiro era um movimentado salão de dança, embora tivesse acabado de abrir e houvesse poucos clientes. Uma estátua branca e esférica composta de inúmeras caveiras recebia os visitantes na entrada. Nela estavam escritas as palavras: Eles dormem aqui, aguardando a chegada da felicidade e da esperança 1. Lumian observou a cena e seguiu seu guia ao redor da estátua até a entrada do salão de dança. Dois homens corpulentos, de camisa branca e casaco preto, faziam a guarda. Ao mesmo tempo, colocaram a mão direita na cintura e perguntaram ao homem de boné: Maxime, quem é ele? Ele está aqui para ver o Barão Brignais, gaguejou Maxime. Sob o olhar desconfiado dos guardas, Lumian respondeu friamente: Cabe ao Barão Brignais decidir se quer me ver ou não, não a vocês. Querem sofrer a ira dele. Após um momento de hesitação, um dos guardas se virou e entrou no salão de baile. Enquanto esperavam, Lumian perguntou casualmente a Maxime: O que é de tão especial na estátua e na inscrição? Não combinam nada com o salão de baile. Claro, era legal. Maxime lançou um olhar nervoso para Lumian, que sorria, e explicou: Originalmente, este era um anexo da catedral que havia sido transferido. Mais tarde, os ossos foram para as catacumbas, deixando a área vazia. Então, este prédio foi construído. Embora esses ossos tenham sido purificados ou reduzidos a cinzas, a máfia de Savoy achou o lugar assustador demais depois de comprá-lo. Não tivemos escolha a não ser encomendar uma estátua simbolizando a morte e uma inscrição representando os mortos para apaziguar quaisquer ossos que pudessem permanecer enterrados e não escavados. Lumian achou a ideia de pessoas dançando ali divertida, considerando que isso poderia perturbar os esqueletos lá embaixo, essencialmente dançando sobre suas cabeças. Nesse instante, o guarda retornou e informou Lumian: o Barão Brignais encontrará você no café do segundo andar. Muito bem. Lumian ergueu a cabeça e entrou com um ar de superioridade no salão Brise. Primeiro, ele notou a pista de dança cercada por grades e o palco de madeira de meia altura à frente, reservado para os cantores. Em seguida, sua atenção foi atraída pelos assentos dispostos de forma desordenada e pelos diversos perfumes e cosméticos que pairavam no ar. Maxime hesitou antes de seguir Lumian. Ele sentiu-se compelido a relatar a situação ao barão para não acabar desaparecido no submundo. Ao chegar ao segundo andar, Lumian reconheceu o cavalheiro que havia encontrado na noite anterior. Na casa dos 30, o homem vestia um elegante terno preto de tweed fino. Seus cabelos castanhos pareciam naturalmente cacheados, e seus olhos castanhos exibiam um sorriso confiante. Seus traços eram bem definidos. O barão Brignais pousou sua xícara de café e segurou o cachimbo de mogno com a palma da mão adornada com diamantes. O que você gostaria de beber? Ele foi surpreendentemente educado e generoso. Olhando para os quatro capangas com as mãos na cintura, Lumian dirigiu-se ao Barão Brignais. Por que você mandou alguém me seguir? O último Barão Brignais sorriu e admitiu francamente: Eu vi na Rue des Blouses Blanches à noite e novamente perto da Rue Anarchie hoje. Quanto mais eu observava, mais familiar você me parecia, então pedi a Maxime que o seguisse para confirmar suas intenções na área do mercado. Você também estava procurando por Osta ontem à noite, não estava? Ele tentou me enganar para ficar com meu dinheiro, respondeu Lumian antes de perguntar: Por que eu lhe parece familiar? O Barão Brignais deu uma tragada no seu cachimbo e sorriu. Para pessoas experientes como nós, suas ações dificilmente podem ser consideradas um disfarce. Assim que começarmos a suspeitar e juntarmos as peças do quebra-cabeça, naturalmente o reconheceremos, Lumian Lee, um criminoso procurado com uma recompensa de 3.000 verdor. Minha recompensa é de apenas 3.000 verdor? A reação inicial de Lumian foi de confusão. Como é possível que, sendo a fonte do lobo temporal de Cordu, sua recompensa oficial seja menor do que a do padre e da senhora Poalis? No entanto, o simples fato de você fornecer informações já vale 500 moedas de ouro, acrescentou o Barão Brignais com um sorriso. Jovem, você precisa de um livro chamado Estética Masculina. Não fique constrangido. Em Trier, é bastante comum os homens usarem maquiagem. Isso ajudará a ocultar sua verdadeira identidade. Esse cavalheiro também havia aplicado delineador de pó. Lumian deu um sorriso irônico. Você pretende me capturar para receber a recompensa? Esta citação é de uma inscrição na entrada do Salle de Balbrise em Paris, durante a Era Vitoriana.
Fiz algumas modificações na inscrição original. O salão de baile foi de fato construído no local de um antigo cemitério e até mesmo utilizou as pedras deixadas para trás após a mudança do cemitério. É como dançar sobre túmulos. A menção anterior às tartarugas ambulantes também se refere a eventos que realmente aconteceram naquela época. Capítulo 122, cada um com seus próprios planos. O barão Brignais não respondeu imediatamente à pergunta de Lumian. Depois de pousar seu cachimbo cor-de-mogno, tomou um gole de café calmamente. Após um instante, ele sorriu e disse: Não sou um funcionário público. Não tenho obrigação de ajudá-los a capturar criminosos procurados. Entregar qualquer um que seja procurado custaria à minha máfia Savoy muitos talentos valiosos. Mais importante ainda, sua recompensa não é impressionante. Está longe de me tentar. No entanto, se você causar algum problema no distrito do mercado, não hesitarei em amarrá-lo e entregá-lo à polícia por uma recompensa considerável. A mensagem implícita do barão Brignais era clara: havia muitos criminosos procurados na máfia de Savoy. Contanto que você se comportasse, ele podia fingir que não via nada. Lumian entendeu. Você mandou alguém me seguir para confirmar minhas intenções. O barão Brignais acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Fico feliz que você tenha entendido. Lumian examinou os rostos dos bandidos e, em seguida, declarou calmamente: Vocês viram meu cartaz de procurado, então viram os dos outros. Meu único propósito entre era encontrá-los. Excelente. O barão Brignais reconheceu que Lumian não tinha intenção de se indispor com a máfia Savoy. Ele apontou para a cadeira em frente à cabine. Gostaria de uma xícara de café? Não precisa. Lumian recusou a oferta. Só quero localizar essas pessoas o mais rápido possível. Ele abriu os braços e proclamou: Louvado seja o sol por nos permitir viver na luz. Dito isso, Lumian se virou e caminhou em direção às escadas, sem se importar com as armas escondidas dos bandidos. Assim que seus passos desapareceram escada abaixo, o barão Brignais se virou para o reservado Maxime e disse gentilmente: Conte-me exatamente como você foi descoberto e coagido por ele. Não omita nenhum detalhe. Com o cachimbo cor-de-mogno de volta à boca, o barão Brignais recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Tremendo, Maxime relatou seu calvário do começo ao fim. Após ouvir o relato, um dos bandidos perguntou indignado: Barão, por que você não deu uma lição naquele delinquente? Por que o deixou ir embora tão facilmente? O barão Brignais bateu 2 vezes com o cachimbo de mogno na mesa e perguntou com um sorriso: Dar-lhe uma lição? Conhece a sua sequência, as suas habilidades ou as suas armas? Não, admitiu o bandido. O barão Brignais levantou-se, agarrou o cachimbo cor-de-mogno e esmagou contra a cabeça do bandido. O sangue escorria do corte na testa do bandido, mas ele não ousou gritar nem se esquivar. Ficou ali parado, com o terror estampado no rosto. O barão Brignais retirou o cachimbo e olhou para ele friamente. Você se atreve a desafiá-lo sem saber de nada? Vá em frente, tome o meu lugar. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Ignorando a resposta do bandido, o barão Brignais sorriu novamente. Enquanto limpava o cachimbo com um lenço branco dobrado que tirou do bolso do peito, comentou casualmente: Você não notou algo estranho no cartaz de procurado de Lumian Lee? A diferença entre as recompensas por capturá-lo e fornecer informações é muito pequena. Uma é de apenas 3.000 verludor, a outra de 500. O que isso significa? Significa que as autoridades não querem que lidemos diretamente com Lumian Lee. Elas querem que forneçamos informações para que possam agir por conta própria. Duas possíveis razões me vêm à mente. Primeiro, Lumian Lee é incrivelmente perigoso. Permitir que caçadores de recompensas o persigam causaria baixas em massa e perdas desnecessárias. Segundo, ele possui algo valioso que as autoridades não querem que acabe nas mãos dos caçadores de recompensas. Se eu tivesse simplesmente dado uma lição em Lumian Lee, o segundo cenário teria sido aceitável. Mas se for a primeira possibilidade, quais você acha que são as nossas chances de sobrevivência? O bandido assentiu repetidamente com a cabeça, sem ousar discutir. O barão Brignais sentou-se novamente, pegou sua xícara de café e continuou, além disso, com base em como ele lidou com Maxime e em sua audácia de me abordar diretamente, posso afirmar que ele é implacável, decisivo e absolutamente confiante em suas habilidades. Aposto que se eu tivesse ameaçado, exigindo sua submissão total, ele teria atacado sem hesitar. Ele é do tipo que não hesita em matar. E essa é a sua força e a sua fraqueza. Desconhecendo as minhas capacidades ou a quantidade de armadilhas que preparei, ele ainda se atreve a me confrontar com a intenção de me matar para garantir o meu silêncio. Cedo ou tarde, ele pagará o preço.
O barão Brignais tomou um gole de café e fechou os olhos. Vamos esperar para ver se devemos oferecer-lhe assistência e proteção. Este rapaz do interior, implacável e com um mandado de prisão em aberto, pode revelar-se uma arma muito útil. Do lado de fora do Sale de Balbrise, Lumião olhou para trás para a estátua esférica branca feita de crânios e dirigiu-se para a estação de bondes mais próxima. Em sua viagem para cá, ele já havia elaborado um plano para lidar com eles, mas acabou não executando. Ele esperava que, se o barão Brignais o ameaçasse com um cartaz de procurado ou demonstrasse qualquer hostilidade, ele fingiria medo e revelaria que era procurado por roubar uma poderosa arma Beyonder das ruínas de Cordu. Ele se ofereceria para entregá-lo em troca de proteção. Se o barão Brignais fosse forte e confiante e permitisse que Lumian se aproximasse com a arma, Lumian lançaria uma falsa tentativa de assassinato, um estratagema para na verdade entregar o Mercúrio caído a outra parte. Nesse caso, o desavisado barão Brignais se tornaria um fantoche da adaga maligna por causa de sua mão sem luva. Tendo interagido e ocasionalmente comunicado com Fallen Mercury por algum tempo, Lumian havia adquirido certo controle sobre ele. Contanto que não entrasse em conflito com seu instinto de encontrar alguém que empunhasse uma faca, ele seguiria as ordens de Lumian, mesmo quando estivesse nas mãos de outra pessoa. Por fim, o barão Brignais abandonaria sua animosidade e se tornaria um aliado. Após alguns dias, quando ninguém suspeitava de Lumian, o barão desapareceria misteriosamente nas profundezas do subterrâneo de Trier com alguns de seus subordinados que sabiam do ocorrido, para nunca mais ser visto. Se o barão Brignais não permitisse que Lumian se aproximasse com o Mercúrio caído e, em vez disso, enviasse um de seus capangas para recuperar a adaga negra como estanho, a estratégia de Lumian seria primeiro transformar o capanga no portador. Em seguida, ele usaria astúcia para esconder a anomalia e dar a Mercúrio caído as instruções correspondentes. No futuro, se ele fizesse o fantoche atacar o barão Brignais, o barão herdaria o destino de ser o portador. Após concluir essa tarefa, Lumian escaparia, se possível, ou se renderia e esperaria a troca de destinos terminar. Mesmo que o fantoche morresse de exaustão, contanto que Fallen Mercury não estivesse gravemente ferido, a troca de destinos não seria interrompida. Quanto à tortura que ele poderia sofrer após se render, Lumian não se importava. Contanto que não estivesse morto, ele se recuperaria completamente até às 6 da manhã seguinte. Em relação à possibilidade de o Barão Brignais se tornar um portador e se transformar em um zumbi com sinais evidentes de decomposição, Lumian tinha uma solução. O próprio Barão Brignais mencionou que era comum homens usarem maquiagem em Trier, e provavelmente era um leitor assíduo da revista Men's Aesthetics. A colônia podia mascarar o fedor da decomposição, e os cosméticos podiam disfarçar a pele em decomposição. Para ser sincero, Lumian havia hesitado em agir no café do segundo andar do Sale de Balbrise. No fim, decidiu não agir porque o Barão Brignais demonstrara certa benevolência para com um criminoso procurado como ele. Tal gentileza por parte de um vilão muitas vezes significava que ele queria explorá-lo. Se o Barão Brignais realmente quiser me usar, com certeza me ajudará a ocultar minha identidade e me informará com antecedência sobre quaisquer movimentos incomuns de caçadores de recompensas. Enquanto Lumian pensava, ele sorriu. Isso foi uma coisa boa. Quanto ao risco de acabar em uma situação perigosa por ser usado, Lumian já tinha um plano. A essa altura, ele já deveria estar bem familiarizado com o Barão Brignais. A familiaridade facilitava o ataque. Lumian só tinha uma opção quando era usado para tarefas perigosas e impensáveis: matar o Barão Brignais. Ufa, Lumian suspirou e pensou em como se disfarçar melhor. Inicialmente, ele estava confiante em seu disfarce, contanto que não revelasse sua ligação com o padre e Madame Poalis, como fizera com Anthony Reid, não seria reconhecido. Contudo, o incidente com o Barão Brignais o fez perceber que havia subestimado outros Beyonders. Se existissem caçadores hábeis em rastreamento, poderia haver outras sequências ainda melhores em reconhecer pessoas. O Barão Brignais ou um de seus subordinados deve possuir habilidades semelhantes. Lumian assentiu imperceptivelmente. Isso foi confirmado pelo fato de Osta ter mudado de endereço diversas vezes. Com essa constatação, Lumian parou no sinal de pare e embarcou em uma carruagem marrom de 2 andares. Pagou 30 cupetes para garantir um lugar dentro da carruagem. Se tivesse escolhido um assento no teto, teria lhe custado apenas 15 cupetes. A carruagem seguiu lentamente em direção ao quartier de l'Observatoire. Lumian olhou pela janela, observando os transeuntes apressados vestidos com trajes variados. Ele observou bicicletas tocando, carroças de aluguel de diferentes empresas e máquinas humanoides compostas de engrenagens, válvulas, tubos e alavancas.
A mochila de metal em suas costas expelida vapor branco, impulsionando-o para frente passo a passo. Louvado seja o sol. O sol escaldante castigava os pedestres, com os braços estendidos na rua. Plane, plane, plane. O sino da catedral próxima tocou. Era meio-dia. Organizador do capítulo 123. Inicialmente, Gumian planejava dar uma olhada no Mas um café antes do meio-dia para ter certeza de onde fugir após o tratamento no dia seguinte. No entanto, o incidente com o Barão Brignais o atrasou significativamente. Ele não teve escolha a não ser encontrar Osta Trier primeiro e visitar o quartier do Jardim Botanique no final da tarde. Osta estava em seu lugar de costume, junto à entrada das catacumbas, com uma fogueira crepitando contra um pilar de pedra. O som de passos se aproximando chamou a atenção de Osta, e ele ergueu os olhos por baixo de seu manto preto com capuz. Esperando ganhar dinheiro fácil, ele, em vez disso, ficou paralisado. Recuperando-se rapidamente, ele se levantou e forçou um sorriso. Antes que Lumian pudesse falar, Osta o interrompeu, dizendo: Entrei em contato com o organizador esta manhã. Disse a ele que tem um amigo interessado em misticismo que quer participar do encontro. Ele ainda não respondeu. Lumian assentiu com a cabeça, sem questionar como Osta havia contatado o organizador. Caminhou até a fogueira, encontrou uma pedra e sentou-se. Casualmente, perguntou: Você já enganou muita gente, mas está sempre no mesmo lugar. Não tem medo de que te encontrem? Osta riu e respondeu: Na maioria das vezes, não é bem um engano. Como um verdadeiro beyonder e suplicante dos segredos, usar minha espiritualidade para realizar adivinhações para eles não é uma farsa. Minhas previsões são muito mais precisas do que a maioria no clube de misticismo. Às vezes, cada pessoa precisa de uma abordagem diferente. Se eu for exposto, sempre consigo me safar com a lábia. Com? Perguntou Lumian com um sorriso. Osta tossiu. O segredo é não ser muito claro ou absoluto desde o início. Dessa forma, você pode acusá-los de não entenderem suas intenções. O sorriso de Lumian se alargou ainda mais. No que diz respeito à primavera das mulheres samaritanas, você concordou com muita facilidade e tornou sua promessa muito definitiva. A expressão de Osta mudou. Sim, fui enqualado pelo Barão Brignais. Eu só queria o dinheiro imediatamente. A abordagem correta teria sido dizer que eu tinha uma solução, mas que era difícil de implementar. Depois de você implorar repetidamente, eu aceitaria seu dinheiro com relutância, avisando que não podia garantir o sucesso. Evidentemente, Costa havia refletido sobre seus erros na noite anterior, considerando como evitar riscos caso tivesse que recomeçar. Ele ficou mais animado enquanto falava, parando apenas quando percebeu o sorriso discreto de Lumian. Como ele poderia dizer abertamente a esse homem perigoso como enganá-lo? Costa sorriu sem jeito e disse, mas duvido que isso o enganaria também. Você é a pessoa mais cautelosa que já conheci. Lumian sorriu e balançou a cabeça. Você realmente escolheu o caminho errado. Costa não se atreveu a continuar. Em vez disso, perguntou: Pensei nisso ontem à noite. Nunca mencionei encontros quando conversamos. Apenas disse que comprei o ingrediente principal da poção. Como você sabia que era um encontro de misticismo? Lumian deu uma risadinha. Foi apenas uma intuição. Internamente, ele criticava: não existem apenas duas possibilidades. Ou um acordo individual ou uma reunião. Havia pelo menos 50% de chance de acertar. Era apenas um comentário casual. Não há problema se eu estiver errado. Costa olhou fixamente para Lumian, cada vez mais assustado. Estava ficando cada vez mais difícil adivinhar a sequência desse homem perigoso. Ele parecia habilidoso em combate, possuía uma forte espiritualidade e uma intuição que beirava a precognição. Lumian saboreou o calor da fogueira e perguntou casualmente: Como você se envolveu com o encontro de misticismo? O rosto de Osta assumiu uma expressão nostálgica. Todos chegam a Trier com esperança. Pintores sonham em ter suas obras selecionadas para a exposição mundial de artistas, mas a maioria fracassa. Todos os anos, alguns sucumbem à loucura ou ao suicídio. Autores pobres que vivem em apartamentos baratos esperam replicar o sucesso de best-sellers como Aurore e Manieri, mas acabam vendendo suas histórias para pequenos jornais. São obrigados a suportar críticas mordazes como banal, medíocre e clichê. Muitos deles chegaram ao ponto de escrever obscenidades para livrarias clandestinas, arriscando-se a serem presos por detetives. Há mais de uma década cheguei a Trier vindo da província de Céciles, ansioso para fazer fortuna. Morei num sótão com goteiras, subi em andaimes, trabalhei em fábricas, contrabandei livros ilegais e vendi refrigerantes. Ganhei algum dinheiro, mas a cada ano que passava percebia que nunca seria rico.
Ter uma casa própria e desfrutar de manhãs tranquilas antes do trabalho eram sonhos impossíveis. Com o tempo, descobri revistas de misticismo como Psychic e Mysteries. Talvez eu ainda fantasiasse sobre adquirir superpoderes da noite para o dia e mudar meu destino. Então comecei a frequentar encontros com outros entusiastas. Essas revistas publicavam as informações relevantes. No início deste ano, um amigo do grupo me perguntou se eu queria participar de um encontro com pessoas que tinham poderes reais de Beyonder. Eu não pude recusar. Vocês sabem o resto. Lumian ouviu sem interromper o relato de Osta. Quando Osta terminou, Lumian perguntou: aquele amigo é o organizador do encontro? Não, Osta balançou a cabeça. O organizador atende pelo nome de SR. K. Ele sempre usa um capuz enorme que praticamente cobre todo o rosto. SR. Lumian memorizou o codinome e ponderou por um momento. Que habilidades ele demonstrou? Osta balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Nunca vi nenhum. Mas depois de me tornar uma suplicante dos segredos, senti que estava diante de sombras e profunda escuridão ao encontrá-lo. Acho que ele é muito poderoso. Ele parece poderoso. Quem será que é mais forte? Ele, o padre ou Madame Poalis? Lumian refletiu antes de perguntar, curiosa: você sentiu algo de especial ao meu redor? Osta hesitou antes de admitir: não, mas sua aura perigosa me assusta mais do que até mesmo o Barão Brignais. Lumian olhou para o lado esquerdo do peito e sorriu. Isso é bom. Osta ficou surpreso, sem entender o que Lumian queria dizer. Lumian mudou de assunto. Você já ouviu falar do fantasma de Montsouris? Claro. Como um vigarista que se fazia passar por feiticeiro, Osta conhecia muitas histórias sobre o subterrâneo de Trier. Diz a lenda que um espírito maligno espreita neste subterrâneo escuro e vasto. Ele sempre viaja sozinho, nunca parecendo chegar ao seu destino. Aqueles que encontram o fantasma morrem instantaneamente ou sofrem mortes misteriosas junto com suas famílias dentro de um ano. Aqueles que afirmaram ter visto o fantasma de Montsouris enlouqueceram e morreram em menos de um ano. Ouvi dizer que ambas as facções da igreja enviaram especialistas para procurar o espírito, mas não encontraram nada. Parece plausível. Lumian não perguntou mais nada. De pé, disse a Osta: encontro você amanhã à noite ou depois de amanhã de manhã. Tudo bem. Embora Osta não acreditasse que Lumian machucaria agora, ele não pôde deixar de suspirar de alívio com a partida do homem perigoso. Nenhum ser humano comum se sentiria à vontade perto de um tigre. Em seu caminho de volta à superfície, Lumian carregava a lâmpada de carbureto e passou pela entrada das catacumbas. Mais uma vez, ele viu o arco adornado com ossos brancos, girassóis e símbolos de vapor. Ao ver as palavras pare, o Império da Morte está à frente. Lumian aproximou-se cautelosamente da porta natural que separava as câmaras interna e externa. De repente, uma figura surgiu por trás do arco de pedra e gritou: parem. A figura vestia um colete azul e calças amarelas. Era um homem idoso, de cabelos grisalhos e pele enrugada. Seus olhos amarelo claros, ligeiramente nublados, fixaram-se em Lumian. Não posso entrar. Lumian fingiu a inocência de um estrangeiro. O velho o examinou com atenção. Você precisa comprar um ingresso para o andar de cima e trazer uma vela branca. Tenho um amigo enterrado aqui dentro. Preciso comprar um ingresso para prestar minhas homenagens. Lumian inventou um amigo na hora. O velho olhou para ele com desconfiança. Não me diga que você é um daqueles estudantes universitários do Quartier de la Cathédrale Commemorative. Aqueles encrenqueiros sempre inventam mentiras para entrar sorrateiramente no túmulo. Eles cantam, dançam e fazem festa no ossuário. Tudo bem, entre. Só não se esqueça de trazer velas brancas acesas como eles. É o único pedido meu. Lumian certa vez temeu que, se frequentasse a universidade, seria muito diferente de seus colegas. Agora, parecia que suas preocupações eram infundadas. Aqueles alunos eram ainda mais selvagens do que ele. Tudo bem, Lumian fingiu decepção. Da próxima vez trarei uma vela branca. O velho assentiu com a cabeça, aliviado. Lumian virou-se e seguiu o caminho restaurado até a escadaria que levava à superfície. A mais de 100 metros de distância, avistou subitamente uma sombra negra com o canto do olho. A sombra se curvou ligeiramente, movendo-se para trás de uma fileira de pilares de pedra à esquerda. Lumian olhou para ela e notou sua intangibilidade, como se fosse quase uma ilusão. Instintivamente, ele ergueu a lâmpada de carbureto, projetando um brilho amarelo azulado. A sombra desapareceu, como se nunca tivesse existido. Lumian examinou rapidamente os arredores, mas não encontrou nada. Será uma ilusão, um fantasma subterrâneo? Enquanto Lumian refletia sobre isso, de repente se perguntou: será que é o fantasma de Montsouris? Será que encontrei o fantasma de Montsouris?
Suas pupilas dilataram e sua expressão tornou-se incomumente grave. Momentos depois, Lumian caiu na gargalhada, quase se dobrando de tanto rir. Ele riu até as lágrimas ameaçarem brotar de seus olhos. Ah, vamos lá, venham para cima de mim. Quero ver como vocês vão matar toda a minha família e como vão causar minha morte misteriosa. Capítulo 124. O método de autoproteção. Conforme planejado, Lumian circulou pelas imediações do Maison Café, no quartier do Jardim Botanique, antes de retornar ao albergue do Coq Doré, na Rue Anarchie. Dirigiu-se diretamente ao terceiro andar e chegou ao quarto 310, onde residia o lunático. Pan, pan, pan. Ele bateu com força na porta. Estou morrendo. Estou morrendo. O lamento vindo de dentro tornou-se frenético. Eu também estou morrendo. Lumian cuspiu as palavras, com o rosto inexpressivo. Surpreso com a resposta, o lunático ficou em silêncio e não ofereceu nenhuma réplica. Lumian não bateu novamente. Tirou um pequeno fio que carregava consigo, inseriu na fechadura e ficou mexendo nele, inquieto. Com um clique, a porta de madeira marrom e suja se abriu. Lá dentro, Lumian encontrou o louco, vestido com uma camisa de linho e calças amarelas, ajoelhado com sua espessa barba negra quase cobrindo os olhos. Lumian entrou e fechou a porta casualmente. Ele se agachou diante do lunático e baixou a voz. Eu também já encontrei o fantasma de Montsouris. O lunático tremia visivelmente, seus olhos azuis cheios de medo mostrando um tênue lampejo de lucidez. Após alguns segundos, ele recuperou o fôlego e perguntou com voz grave: Tem certeza de que era o fantasma de Montsouris? Ele está naquele estado de lucidez intermitente que Charlie mencionou. Lumian sorriu de canto e respondeu: Não sei. É por isso que estou pedindo que você confirme. Qual era a aparência do fantasma de Montsouris que você viu? Com um arrepio, o lunático descreveu uma sombra negra como a de um velho solitário. Suas costas estavam ligeiramente curvadas e ele se movia muito lentamente. Depois que o avistei, ele desapareceu na escuridão. Só percebi que era o fantasma de Montsouris quando meus pais, minha esposa e meus filhos começaram a morrer um após o outro. É assustadoramente semelhante à minha experiência. Lumian franziu a testa, suspeitando que de fato havia se deparado com o fantasma de Montsouris. Ele ficou pensativo por um instante. Como sua família morreu? Vocês foram atacados. O lunático balançou a cabeça apressadamente. Muitas vezes eu sentia algo me observando das sombras, mas eu não enfrentava nada além disso. Caso contrário, eu não teria chegado tão longe. Meu filho ficou gravemente doente e morreu no hospital. Tínhamos acabado de purificá-lo e enterrá-lo nas catacumbas quando minha esposa, enlouqueceu e se enforcou em nosso quarto. Foi então que me lembrei da lenda do fantasma de Montsouris. Levei meus pais à catedral e pedi ao padre que nos protegesse. A igreja levou isso muito a sério e designou 3 clérigos para ficarem em minha casa. Nada aconteceu durante esse tempo. Pensei que o pesadelo tinha acabado. Mas depois do ano novo, os clérigos foram embora. Logo depois, meu pai estrangulou minha mãe e tirou a própria vida com uma faca de mesa. Não me lembro de muita coisa depois disso. Às vezes, acordo e percebo que me mudei para cá em algum momento. Os olhos azuis do lunático revelavam uma angústia desmascarada. Lumian parecia uma mola extremamente tensionada, prestes a se romper a qualquer momento. Disseram que o fantasma de Montsouris mataria qualquer um que o encontrasse naquela época. Mas isso durou até o Ano Novo. Lumian percebeu atentamente que o relato do lunático divergia da lenda. O lunático balançou a cabeça negativamente. Não sei por que isso aconteceu. Pensei que o pesadelo tivesse acabado. Caso contrário, os 3 clérigos não teriam ido embora. Uma maldição sem prazo limite até que todos os alvos estejam mortos. Lumian formulou uma nova hipótese sobre a lenda do fantasma de Montsouris. Ele se levantou e disse ao lunático: Talvez eu também tenha encontrado o fantasma de Montsouris. Vamos ver qual de nós dura mais. Se eu descobrir como quebrar essa maldição, você pode me pagar para te ajudar. Um jeito, uma solução. Os cantos da boca do lunático se contraíram enquanto ele repetia as palavras de Lumian, dividido entre lágrimas e risos. Ele ergueu as mãos e agarrou os cabelos. Estou morrendo, estou morrendo. Lumian pretendia perguntar o nome do lunático, algo para inscrever quando ele fosse sepultado no cemitério ou nas catacumbas, mas ele balançou a cabeça negativamente, abriu a porta e saiu do quarto 310. De volta ao quarto 207, Lumian sentou-se na cama, refletindo sobre como quebrar a maldição trazida pelo fantasma de Montsouris. Embora, teoricamente, a maldição pudesse não surtir efeito até o final do ano,
Não havendo urgência por hora, Lumian não podia confiar no aparente atraso do fantasma de Montsuris. Além disso, ele não tinha família próxima, então corria um grande risco de ser a primeira vítima da maldição. Isso poderia acontecer no segundo semestre, na próxima semana ou até mesmo esta noite. Pensando bem, aquele homem ainda pode estar vivo. Se o fantasma de Montsuris pudesse me ajudar a matá-lo, eu lhe seria eternamente grato. Os pensamentos de Lumian dispararam, e ele de repente riu de si mesmo. No sonho, ele havia mentido para Rian e os outros, alegando ter esquecido seu nome original. Ele simplesmente queria evitar mencioná-lo ou se lembrar dele. Quando ele era jovem, sua família era abastada, mas o homem a quem chamava de pai acabou se revelando um mulherengo e, mais tarde, um viciado em jogos de azar. Sua mãe morreu de uma doença causada pelo luto e seu avô faliu. Eles viveram juntos na favela até a morte do avô, alguns anos depois. Assim, após ser adotado por Aurore, Lumian pediu de bom grado para adotar o sobrenome dela e mudar o seu próprio. Lumian não sabia se o homem que apenas fornecera material genético estava vivo ou morto. Se estivesse morto, seria uma bênção. Caso contrário, esperava que o fantasma de Montsuris intensificasse suas ações. Quanto a si mesmo, Lumian não ousava presumir que o fantasma de Montsuris não o prejudicaria apenas por ele carregar a mácula de um deus maligno e a marca de uma grande existência. Enquanto não o possuísse, o fantasma podia fazer qualquer coisa. Segundo Madame Maga, Lumian estava convencido de que muitos Beyonders e monstros poderiam matá-lo facilmente, mas teriam que enfrentar a corrupção resultante como consequência. Não tenho certeza se isso é uma maldição ou não, mas não posso ficar aqui sentado esperando a morte. Preciso agir. Aurore costumava dizer que a melhor habilidade para os fracos ou menores de idade é encontrar seus pais. Com isso em mente, os olhos de Lumian brilharam. Ele se levantou e foi até a mesa pegar uma caneta e um papel. Ele planejava informar a Madame Mágica sobre o progresso da missão. Simultaneamente, mencionaria seu encontro com o fantasma de Montsuris, questionando se havia sido amaldiçoado e como lidar com a situação. Embora a mulher com o codinome mágico não fosse sua mãe, ela era sem dúvida sua superior nas circunstâncias atuais. Era lógico buscar a ajuda de sua superiora quando em apuros. Lumian ponderou por um momento antes de escrever: Prezada Senhora Maga, segui suas instruções e conquistei a confiança de Ostatrou. Também solicitei que ele me apresentasse ao encontro místico do SR. Ao retornar das catacumbas, infelizmente encontrei o lendário fantasma de Montsuris. Claro, não posso ter certeza. A lenda específica é a seguinte: gostaria de saber se fui amaldiçoado pelo fantasma de Montsuris ou se outra influência está em jogo. Como devo proceder? Na reta final, o Miano adicionou intencionalmente o codinome Sete de Paus para lembrar o destinatário de não negligenciar seu status como membro externo de sua enigmática organização. Lumian deduziu isso a partir do uso que a dama fez do codinome mágico nas cartas de tarô e do seu Sete de Paus. Ele suspeitava que a Senhora Mágica pudesse pertencer a uma organização clandestina simbolizada por cartas de tarô e devotada a uma entidade poderosa. Os arcanos maiores eram membros oficiais possuindo habilidades formidáveis. Os arcanos menores de cada arcano serviam como membros periféricos que realizavam diversas missões. Após dobrar a carta, Lumian limpou o quarto meticulosamente. Esmagou alguns percevejos que haviam entrado do quarto ao lado e os jogou na lixeira do banheiro. Feito isso, acendeu a vela e conjurou uma barreira espiritual para invocar o mensageiro da Senhora Maga em seu nome. Em pouco tempo, a chama da vela transformou-se em um tom azul profundo. Dessa vez, uma mensageira pequena, com aparência de boneca, vestida com um vestido dourado claro, materializou-se sobre as chamas, flutuando ali. Seus olhos azuis claros, desfocados, examinaram os arredores antes de assentir levemente. Muito melhor do que da última vez. A voz era de outro mundo, fantasmagórica, muito diferente da humana. Para ser sincera, eu também não gosto muito desses percevejos, acrescentou Lumian. A mensageira de bonecas sorriu. Não é. Nenhuma criatura gosta dessas pragas. Lumian pressentiu um sentimento compartilhado, como se ambos os lados desprezassem a mesma coisa. Com isso, a mensageira em forma de boneca estendeu uma palma branca pálida, desprovida de qualquer textura de pele, e a carta flutuou para cima. Lumian observou a boneca agarrar a carta e desaparecer como uma bolha estourando. Suspirou com admiração e pensou: ter um mensageiro é tão conveniente. Após concluir o ritual e arrumar a mesa de madeira, Lumian voltou para a cama, aguardando a resposta do mensageiro. Com o passar do tempo, a noite lá fora se aprofundou. Canções ecoavam do bar subterrâneo, mas Lumian não recebeu resposta da Madame Mágica. Isso o fez franzir a testa. Será que a Madame Mágica tem outros assuntos para tratar e não tem tempo para ler minha carta?
Não posso continuar esperando. Preciso encontrar outras maneiras de me proteger. Nem caçador nem provocador me concedem o poder de combater maldições se aqui se trata de uma maldição. A dançarina também não. A menos que eu realmente ore para aquela entidade oculta após a dança sacrificial. Mas em que isso seria diferente de suicídio. Ah, se não posso rezar para esse ser oculto, posso buscar essa grande existência. Trago em mim o seu selo. Obtive até mesmo a sua permissão quando reivindiquei a dádiva. Não tenho medo de suplicar a ele novamente. Sim, posso suplicar a ele que me ajude a quebrar essa maldição. Lumian agiu rapidamente, erguendo o altar. Como a senhora maga não havia especificado os ingredientes para o domínio da grande existência, Lumian acreditava que qualquer coisa que utilizasse não afetaria o resultado final, contanto que não invocasse outras divindades. Ele dispôs velas alaranjadas feitas com cítricos e lavanda. Duas simbolizavam a divindade e uma representava a si mesmo. Após concluir os preparativos, Lumian recuou e examinou as três velas amareladas. Recitou em Hermes, o louco que não pertence a esta era, o misterioso governante acima da névoa cinzenta, o rei do amarelo e do preto que detém a boa sorte. Capítulo 125 Luta. Enquanto Lumian entoava os três versos do nome honorífico, uma tênue névoa cinzenta materializou-se ao seu redor, irradiando uma aura perturbadora. A chama alaranjada da vela adquiriu um tom azulado, dançando um brilho sinistro e profundo sobre todo o altar. Naquele instante, os pensamentos de Lumian pareceram desacelerar. Ele sentiu uma coceira sob a pele, como se algo estivesse prestes a emergir. Um olhar distante e insondável, vindo de uma altura insondável, surgiu mais uma vez. Recuperando a compostura, Lumian retomou sua oração, seguindo as instruções da Senhora Maga e incorporando o conhecimento sacrificial do caderno de bruxaria de Aurore. Ele recitou em Hermes: Eu imploro. Eu suplico que remova esta maldição de mim. Sinceramente, Lumian ansiava por pedir a proteção da grande existência por um ano, resguardando de todo o mal. Mas isso era claramente inatingível. Ele ainda não dominava as frases de Hermes necessárias para neutralizar a ameaça do fantasma de Montsuris. Assim, ele só podia aludir à maldição que o afligia. Conforme o ritual chegava ao fim, Lumian começou a invocar o poder das ervas presentes no altar. No instante seguinte, sua visão ficou turva, como se um serafim com 12 pares de asas luminosas tivesse se materializado diante dele. Descendo do alto, o serafim estendeu os braços, envolvendo Lumian em um abraço. As asas de luz se fecharam ao seu redor, envolvendo-o camada por camada. Lumian se livrou do torpor e percebeu que a chama azulada da vela havia retornado à sua tonalidade laranja original em algum momento desconhecido. Ao recordar o encontro surreal, parecia um sonho. Ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo: será que acabei de ver um anjo? Será que essa grande existência enviou um de seus anjos para me proteger e quebrar essa maldição? Até hoje, Lumian só tinha ouvido falar de anjos nos sermões da Igreja do Sol Ardente Eterno. Ele jamais imaginou que um dia experimentaria um abraço angelical em primeira mão. Segundo Madame Maga, tratava-se, no mínimo, de uma entidade de alto nível da sequência 2. Mesmo que apenas uma fração de seu poder tivesse sido projetada à distância, ainda assim era de natureza angelical. Lumian sentia uma reverência ainda maior pela organização enigmática que usava cartas de tarô como nome e pela grande existência que selara a corrupção dentro dele. Simultaneamente, ele soltou um suspiro de alívio. Se o fantasma de Montsuris realmente tivesse lançado uma maldição, isso não deveria mais ser um problema. Como um fantasma que não ousou confrontar a proteção concedida pelo clero da Igreja do Sol Ardente Eterno poderia ser comparado a um anjo. Apesar disso, o medo ainda dominava o coração de Lumian. Ele havia rezado para que a maldição fosse quebrada. E se o fantasma de Montsuris usasse um método de matar diferente de uma maldição? Ele esperou até a meia-noite, mas a resposta do mágico nunca chegou. Sem poder arriscar dormir, deitou-se na cama, fechando os olhos apenas para descansar. Passar a noite em claro não era um desafio para ele. Às 6 da manhã, seu corpo e mente se reiniciavam simultaneamente. Isso era ao mesmo tempo uma maldição e uma benção. Foi apenas na segunda metade da noite que a cacofonia da rua Anarquia diminuiu. Lumian distinguiu o leve churrar de insetos à distância e um assobio ainda mais distante. De repente, seu corpo pareceu pesado como chumbo e sua respiração ficou ofegante. Era como se alguém o tivesse envolvido em um cobertor e o tivesse sufocado. Isso não é bom. Lumian tentou se levantar, mas só conseguiu mover os braços. Seus olhos sequer se abriam. Seus braços estavam imóveis, mal conseguindo se levantar alguns centímetros da cama. No instante seguinte, o corpo de Lumian ficou gelado e seu nariz úmido.
Era como se ele tivesse sido enfiado em um saco e jogado nas profundezas de um rio. Sua respiração falhou, seu peito apertou de dor e seus pensamentos desaceleraram. As tentativas desesperadas de resistência de Lumian passaram pela sua mente, entrando em cogitação e ativando o símbolo do espinho negro em seu peito. Ele descartou a ideia imediatamente. Em primeiro lugar, ele provavelmente perderia o controle. Em segundo lugar, o fantasma de Montsoris não tinha nenhuma ligação com a entidade secreta conhecida como inevitabilidade. Talvez não se deixasse dissuadir pelo símbolo do espinho negro. A menos que não me restasse outra alternativa e estivesse à beira da morte, o Mian não arriscaria a vida nesse método aparentemente inútil. Seus lábios e nariz ficaram gelados, como se uma mão invisível os estivesse pressionando. Somado à sensação de afogamento, Lumian achou impossível respirar. Seus pulmões estavam prestes a explodir. Palavras como caçador, provocador, dançarino, corrupção, selo e mercúrio caído passaram pela mente de Lumian, cada uma formando pensamentos fugazes antes de se dissiparem. Mercúrio caído, Mercúrio caído. Finalmente, Lumian teve uma revelação. Ele fez um esforço para mover a palma da mão esquerda enluvada para o lado. Ele já havia posicionado a adaga maligna no local mais acessível para lidar com possíveis emergências. Poucos segundos depois, Lumian, ofegante e com a boca aberta, tocou o cabo de fala em Mercúrio e ergueu a adaga de cor preta como estanho. Mercúrio caído não estava mais envolto em tecido preto. Os intrincados padrões em sua superfície se sobrepunham, causando vertigem. Com toda a sua força, Lumian ergueu o ombro, dobrou o braço e lançou Fallen Mercúrio acima do seu corpo. Não havia nada ali. Nem mesmo um arranhão, muito menos sangue. Sem hesitar, Lumian cerrou os dentes e inclinou o braço em direção ao corpo. Com um estalo repugnante, ele cravou Fallen Mercúrio em sua cintura esquerda. Sangue carmesim escorreu, manchando a lâmina de Mercúrio caído. A gota fantasma de Mercúrio, simbolizando o destino da imolação, penetrou o corpo de Lumian. A dor despertou Lumian, trazendo-o de volta à consciência após um choque. Sua visão ficou turva quando o rio enigmático, composto por inúmeros símbolos de Mercúrio, emergiu. Aquilo representava seu próprio destino. Ignorando a necessidade de precisão, Lumian lançou o olhar rio abaixo, na direção de uma corrente prestes a engolir os outros afluentes. Ele então infundiu sua espiritualidade em Fallen Mercúrio, permitindo que esta agitasse o complexo símbolo de Mercúrio nascido do emaranhado do rio. No instante seguinte, Lumian se viu deitado na cama, o rosto arroxeado à beira da morte. Os símbolos de Mercúrio se contraíram abruptamente, solidificando-se em uma gota que penetrou na lâmina de Mercúrio caído. Quase instantaneamente, Lumian sentiu todo o seu corpo relaxar. As sensações de afogamento e sufocamento desapareceram. Simultaneamente, uma dor intensa o envolveu e ele não pôde evitar um gemido baixo. Chamas irromperam de seu corpo, queimando sua carne centímetro por centímetro. Ele havia utilizado a dor de ser incinerado, armazenada em Mercúrio caído, para trocar por seu destino de ser atacado por um fantasma de Montsuris. Ele havia escapado com sucesso de um estado em que não conseguia nem lutar, e o ataque não se repetiu. Mercúrio caído podia apunhalar outros ou o próprio Lumian, substituindo um destino indesejado. Ele se incendiou, revivendo a agonia de lutar contra a besta flamejante. Preparando-se para o ataque, Lumian rolou para debaixo da cama. Batendo com força no chão, ele rolou para frente e para trás tentando sufocar as chamas que o envolviam. Depois de um tempo, não estava claro se a estratégia de Lumiano havia funcionado, se o fogo provocado pela troca de destinos havia se extinguido, ou se era uma combinação de ambos, mas ele não estava mais sendo consumido pelo inferno escarlate. No entanto, suas roupas estavam em farrapos e seu corpo estava marcado por feridas carbonizadas. Seu nariz estava prestes a se desprender e seus cabelos chamuscados exalavam um odor de queimado. Para uma pessoa comum ou para a maioria dos Beyonders de sequência baixa, esse era um ferimento irrecuperável, a morte era o único desfecho possível. Lumian se esforçou para manter os olhos abertos e focados, lutando contra a vontade de desmaiar. Conforme o tempo passava, ele sentia sua vida se esvaindo rapidamente. Ele se agarrou à consciência, ofegando em busca de ar. Após um período indeterminado, Lumian finalmente ouviu o toque estranhamente belo de um sino. Plane, plane, plane. O sino bateu 6 da manhã, hora de Trier, e seu repique ecoou pela rua Anarchy e além. Os primeiros raios da aurora despontavam no horizonte. Lumian ficou em posição de sentido, sua dor desaparecendo abruptamente. Seu corpo e mente haviam se reiniciado completamente. O Falumiano exalou aliviado e se levantou. Olhou para os restos esfarrapados de sua outrora impecável camisa de linho e calças escuras. Sua pele havia voltado ao normal.
Já em dificuldades financeiras, ele não pôde deixar de suspirar. Ele precisava de roupas novas, uma despesa extra. Mesmo assim, conseguira sobreviver ao ataque inicial do fantasma de Montsouris. Provavelmente, esse foi um feito inédito nos anais de sua sombria lenda. Pelo visto, não é uma maldição. Lumian trocou de roupa e foi ao banheiro para lavar o rosto com água fria da torneira. Olhando-se no espelho, percebeu que parte do cabelo havia encurtado e a tintura dourada desbotado em alguns pontos. Essas alterações externas não puderam ser revertidas. Depois de se lavar, Lumian voltou ao quarto 207 e ficou surpreso ao encontrar outra carta à sua espera. O pedaço de papel dobrado estava discretamente sobre a mesa de madeira. Lumian resmungou baixinho. Não é muito cedo para uma resposta? Você não dormiu nada ontem à noite. Acabou de chegar em casa. Com um aceno de cabeça, Lumian pegou a resposta do mágico e a desdobrou. A caligrafia era ilegível, mas ele conseguiu identificar que pertencia a uma mulher. Excelente trabalho. Interaja mais com o SR. Cate mostre seu lado selvagem e fanático até que ele a converta e a convide para a sua organização. O fantasma de Montoris não é uma maldição. Existem 3 soluções para o seu dilema atual. Primeiro, morra diante dele. Use a corrupção dentro de você para destruí-lo e vingar os caídos. Segundo, troque seu destino de encontrar o fantasma de Montsouris por sua daga. Você nunca considerou usar essa lâmina em si mesmo? Terceiro, refugie-se em uma catedral específica de uma certa igreja e nunca saia de seu santuário. Capítulo 126 Encontrando a presa. Lumian leu rapidamente a mensagem da Senhora Mágica, memorizando os pontos essenciais. Ficou evidente que a primeira e a terceira soluções para o dilema do fantasma de Montsouris eram piadas. A única opção viável era a segunda, usar Fallen Mercury para trocar seu destino de encontrar o fantasma de Montsouris. Sinceramente, Lumian não havia considerado a possibilidade de se esfaquear com Mercúrio caído para mudar seu destino proativamente. Somente quando foi encurralado pelo fantasma de Montsouris, à beira da morte, essa estratégia desesperada surgiu em sua mente. O tempo era essencial e Lumian precisava agir rápido. Ele só havia conseguido trocar o destino de ser atacado pelo fantasma de Montsouris, não evitando-o completamente. Escapou por pouco da primeira crise, mas ainda permanecia à espreita da morte. Se tivesse a opção, Lumian ainda preferiria trocar o destino de ser atacado pelo fantasma de Montsouris a simplesmente encontrar um. O ataque já havia ocorrido, e ele não tinha certeza de que cessaria com uma simples troca de destinos. Ele precisava do plano mais confiável para se salvar. Em termos mais simples, e se o fantasma de Montsouris o tivesse matado e percebido que nunca o tinha conhecido e que tinha atacado a pessoa errada? Preciso encontrar alguém que troque o destino armazenado em Mercúrio caído por um melhor. Então, me prepararei minuciosamente e, quando estiver pronto, me apunhalarei para concluir a troca. Selarei o encontro com o fantasma de Montsouris dentro de Mercúrio caído. Lumian combinou sua experiência com os conselhos da Madame Maga e rapidamente elaborou uma maneira de escapar de sua situação. Quando chegasse a hora, Mercúrio caído, também conhecido como a lâmina amaldiçoada, faria com que quem fosse esfaqueado sofresse o destino de ver toda a sua família morrer, incluindo a si próprio. A desvantagem era o tempo que levaria para o efeito ocorrer. Lumian desembainhou Fallen Mercury da cintura, observando a lâmina envolta em tecido preto. Ele sentia o potencial da arma Beyonder com mais intensidade do que nunca. Ele considerou seriamente a possibilidade de encontrar especialistas para consertar Mercúrio caído. Caso contrário, a adaga encantada duraria apenas até o final do ano. Talvez o encontro Beyonder do SR. K pudesse fornecer os recursos de que ele precisava. Minha suspeita está correta. A intenção da Senhora Mágica ao me apresentar a Ostatru é usá-lo para participar do encontro do SR. K e me infiltrar na organização secreta por trás dele. Lumian vestiu um chapéu de abas largas e uma camisa preta, semelhante a um traje formal, antes de sair da sala 207 e descer as escadas. Como caçador, ele precisava começar sua busca por presas. Ao sair do albergue do Coq-Doré, Lumian avistou Charlie sentado na escadaria de 3 andares que dava para a rua. Pálido, ele olhava para o céu, melancólico, com um cigarro aceso na mão direita. O que foi? Perguntou Lumian, sentando-se casualmente ao lado de Charlie. Charlie não olhou para trás. Tragou o cigarro e suspirou. Sinto que perdi minha alma. Ela se foi. Ele vestia uma camisa branca, um colete vermelho e um paletó preto pendurado no braço esquerdo, um uniforme de hotel. Lumian sorriu e foi direto ao ponto. Você dormiu com aquela mulher mais velha. Charlie se virou para Lumian e enfatizou. Por favor, chame-a de Madame. Ela tem apenas 50 e poucos anos.
Ele deu outra tragada e soltou uma argola de fumaça. Você sabia? Ela me deu um colar de diamantes que valia pelo menos 1.500 verdor. Eu não resisti. Ela era tão deslumbrante e sedutora que me conquistou completamente. Isso, corrigiu Lumian. Charlie deu um sorriso sem graça. Madame Alice também é cativante. É uma verdadeira façanha manter a elegância na idade dela. Ela mencionou que ficará em Trier por 6 meses e pode me oferecer 500 verdor por mês enquanto falava. A voz de Charlie tornou-se sombria e seus olhos adquiriram um tom melancólico. No momento em que Lumian pensou que Charlie suspiraria por sua alma perdida, um longo suspiro escapou de seus lábios. Porque ela só pode ficar por meio ano. Lumian deu um tapinha no ombro de Charlie, dizendo sinceramente, cuide-se. As pálpebras de Charlie se contraíram. É preciso moderação. Madame Alice é excessivamente entusiasmada. Estava tão exausta ontem à noite que nem sequer tive aquele lindo sonho. Lumian deu uma risadinha e disse: Você mencionou abertamente ter adquirido um colar de diamantes no valor de 1.500 verdor. Na rua Anarchy, essa riqueza é suficiente para enlouquecer muita gente. Você não tem medo que eu roube? Charlie riu. Eu precisava compartilhar isso com alguém, senão me sentiria péssima. Notei que você não parece estar com falta de dinheiro. Você é até bastante generoso. Não cometeria um crime por meros 1.000 ou 2.000 verdor. Lumian sorriu, retrucando: Há alguma chance de eu estar fingindo não estar sem dinheiro para atrair alguém como você e fazê-lo baixar a guarda? A expressão de Charlie congelou quando o cigarro quase apagado quase queimou seus dedos. Lumian mudou de assunto, perguntando casualmente: Existe alguém que você despreza tanto a ponto de achar que essa pessoa merece morrer? Charlie apagou o cigarro nos degraus de pedra, intrigado. Por que você pergunta? Ele pretendia guardar a bituca de cigarro apagada no bolso, mas desistiu e a jogou de lado. Um mendigo que estava por perto se aproximou rapidamente, pegou o cigarro quente e deu algumas tragadas. Sem esperar pela resposta de Lumian, Charlie continuou: A pessoa que eu mais detesto é o nosso chefe de serviço. Você não faz ideia de como ele é detestável. Ah, eu nunca pensei em querer matá-lo, mas um dia eu adoraria poder tapar a cara dele e dar uma surra nele. Não acho que muitas pessoas realmente mereçam morrer. Uma delas é o Barão Brignais, o chefe da máfia Savoy no distrito do mercado. Ele se associa a Jotas, levando muitos à falência. Um amigo meu se jogou de um prédio em um ato de desespero. Mas o que isso resolveu? Seu filho desapareceu misteriosamente e sua filha foi forçada a entrar para o salão do baile. Embora ela só deva cantar, na realidade, bem. É verdade. Se ele teve coragem de se matar, porque não pensou em uma maneira de matar o Barão Brignais e os outros? Lumian assentiu levemente. Charlie olhou para Lumian, surpreso. Seus pensamentos são um pouco extremos. Ele acrescentou: A segunda pessoa que merece morrer é Margot, líder da gangue do veneno. Ele manipula pessoas para enganar mulheres recém-chegadas a Trier. Depois de extorquir tudo delas, ele as força à prostituição. Foi assim que as Etans do quarto 8, no quarto andar, foi parar no motel. A maior parte do dinheiro que ela ganha é confiscada por Margot. Ela tentou fugir várias vezes, mas foi espancada quase até a morte antes de conseguir sair da rua Anarquia. O distrito do mercado tem muitos grupos de delinquentes. Não admira que seja caótico à noite. Lumiano olhou para Charlie e disse: Parece que você simpatiza com a senhorita Etans. Charlie estufou o peito. Os verdadeiros cavalheiros de Inti se solidarizam com as damas em situações trágicas e oferecem ajuda quando apropriado, reconheceu Lumian secamente. Você sabe onde Margot mora? Não sei. Charlie balançou a cabeça. Mas ele frequenta um motel à noite, extorquindo dinheiro das Titãs. Se você ouvir uma mulher chorando, gritando e xingando no quarto andar, são Margot e seus capandas. Lumiana assentiu pensativamente e perguntou: Quem mais você acha que merece morrer? Charlie ponderou por um momento, respondendo com uma expressão contorcida: Monete, aquele Liel. Ele me roubou 10 verdor. Você consegue imaginar? Eu estava desempregado há algum tempo e ainda não tinha encontrado um novo emprego. Essa era a minha última economia. Quase morri de fome por causa dele. Onde ele mora? Perguntou Lumian com naturalidade. Ele estava hospedado no motel inicialmente, mas depois de me enganar, ele se mudou. Não sei para onde foi. A raiva de Charlie explodiu enquanto ele falava. Eu estava esperando que ele me arrumasse um emprego. Assim que se acalmou, Charlie olhou para Lumian com curiosidade e perguntou: por que seu cabelo está diferente? Havia fios de comprimentos variados, dourados misturados com preto. Não acha que é bastante estiloso? Perguntou Lumian com seriedade. Charlie bufou com uma expressão duvidosa.
Sua experiência com o instrumento idiota o fazia questionar instintivamente as intenções de Lumiano em tais assuntos. Após alguns instantes, Charlie olhou para os vendedores ambulantes e acenou com a mão. Preciso ir para o hotel. Te vejo à noite. Lumiano permaneceu parada nos degraus de pedra do lado de fora do hotel, acenando para a figura de Charlie que se afastava. Naquela tarde, Lumiano pegou um transporte público até o quartier do Jardim Botanique. Depois de caminhar mais de 300 metros, chegou ao Mason Café. O café ocupava o térreo de um prédio bege de 4 andares perto do Jardim Botânico. Plantas verdes envolviam a fachada do edifício. As lojas do térreo ficavam recuadas quase 1 metro, com pilares sustentando uma passarela externa para pedestres. O Masons Café ostentava paredes verdes escuras e grandes janelas. A luz do sol entrava pelo vidro, iluminando as mesas e cadeiras do lado de fora. Lumian, vestido com um terno escuro e um chapéu de abas largas, entrou no café. A primeira coisa que notou foram as intrincadas esculturas de plantas na parede, intercaladas com frases em intisiano: quem detém o poder supremo no país? O presidente ou o parlamento? Um adaptado do capítulo de abertura de Histoire insolite des cafés parisiens, que foi usado em uma bibliografia do início do século XXI. O texto original era muito extenso, então foi condensado. Capítulo 127 Café. Lumian não conseguiu conter o sorriso ao ver Ozogan na parede. Isso o fez lembrar de algo que Aurora havia dito certa vez: em Trier, o café ocupa um lugar único. É o berço de revoltas, o santuário de conspirações e a fonte de escândalos. Ao longo da história de Intis, inúmeras revoltas foram desencadeadas em cafés e incontáveis obras literárias e lutas políticas foram gestadas dentro deles. Diferentemente do vizinho reino de Loen, Intis possuía seus próprios clubes privados, mas estes eram bastante exclusivos ou sofisticados, com acesso limitado. Fossem eles antigos nobres, membros do parlamento, altos funcionários do governo, financistas, banqueiros, industriais, autores renomados, editores de jornais, generais do exército ou professores universitários, todos gostavam de frequentar diferentes cafés para participar de conversas animadas, apresentando um lado mais acessível ao público. Afinal, o lema político e a imagem da República eram construídos sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Naturalmente, os cafés frequentados pelas diversas camadas sociais eram muito diferentes, muitas vezes distinguindo-se pela localização, preço e estilo. Portanto, quando Lumian soube por Charlie que Laurent havia usado sua mãe, Asa Lacazan, para buscar oportunidades em cafés sofisticados, ele não ficou surpreso nem perplexo. Muitas pessoas faziam isso, frequentemente se tornando arquétipos para romancistas, mas apenas algumas tinham sucesso. Ao mesmo tempo, banquetes e salões eram a grande moda em Trier. Se algum membro da alta sociedade não organizasse um salão pelo menos uma vez por mês, os outros presumiriam que algo havia acontecido à sua família ou que uma crise financeira havia comprometido seu futuro político. Aurore, que claramente adorava essa metrópole, mantinha-se afastada em parte porque artistas como escritores, poetas, pintores e escultores pareciam borboletas domesticadas voando pelos salões de vários políticos, financistas e funcionários. Parecia que somente obtendo a aprovação deles o valor de seu trabalho poderia ser reconhecido. A fusão de salões e cafés suplantou a maioria das funções dos clubes. Esse sistema, tabernas, cervejarias, salões de dança e cafés compartilhavam semelhanças, mas estes últimos tinham uma importância muito maior, tendendo mais para as classes mais altas. Ao ver um cliente entrar, uma atendente vestida com um vestido branco acinzentado o cumprimentou com um sorriso. Você tem um lugar preferido ou vai se encontrar com um amigo? Lumiano assentiu com a cabeça. Cabine dentro. A atendente o conduziu a um canto isolado. Ao lado de uma janela, ele podia ver um exuberante jardim botânico repleto de árvores. O que posso lhe oferecer para beber? A atendente apresentou uma carta de vinhos com capa marrom. Lumiano abriu a caixa, momentaneamente surpresa com a deslumbrante variedade de opções. Fermo Coffee, Irlander Coffee, Ren Expresso. Chá preto Cibic, chá preto Marquis, chá preto West Ballon. Raspadinha de frutas, coquetel de frangipani, limonada de âmbar, óleo sagrado de Vênus. Vinho de verão, kirsch, água de rosé, aguardente de nozes, vinho de laranja e limão, aguardente de cereja. Absinto, absinto de funcho, gin, curaçao amargo, aguardente de maçã, aguardente de borra de uva. Suetwine, Perfect Love, Barbarian Creon, Little Rose, Westpilo. Considerando que ele tinha uma consulta com um psicólogo mais tarde, nem álcool nem café pareciam apropriados.
Lumian pensou por um momento e disse: limonada de ambergris. 4 lambidas, perguntou o atendente. Você precisa de bolo, pão ou outra comida? Por enquanto não. Decidirei quando meu amigo chegar. Lumian observou os arredores do café do Mason e notou a ausência de clientes naquele momento. O movimento do almoço já havia diminuído por volta das 14h30, com mais de uma hora de antecedência em relação ao horário do chá. Logo em seguida, a atendente retornou com uma bandeja, colocando sobre a mesa um copo com um líquido incolor e alguns limões. Lumião olhou para o assento vazio à sua frente, pegou seu copo e tomou um gole. Uma fragrância doce e elegante invadiu suas narinas, e o sabor ácido refrescante o revigorou. Com o passar dos minutos, Lumian percebeu que o relógio de parede se aproximava das 15h30. Ele não pôde deixar de lançar um olhar para a entrada do café. Plantas verdes adornavam a área, mas nenhum cliente entrou. Assim que Lumian desviou o olhar, desapontado, uma voz feminina suave soou da cabine atrás dele. Já estou aqui. Boa tarde, SR. Lumian li. Lumian presumiu que a mulher não queria uma conversa cara a cara, então não se virou. Abaixou a voz e perguntou educadamente: boa tarde. Como devo me dirigir a você? Consegue ouvir minha voz suave? Sem problema, respondeu a voz feminina suave. Pode me chamar de Suzy. Olá, Madame Suzy. Por algum motivo, Lumian sentiu-se relativamente calmo diante daquela psicóloga. Seu hábito habitual de reflexão interior desapareceu. Um mal-estar familiar o invadiu um segundo depois. O que houve? Perguntou Suzy, sentada atrás dele, gentilmente. Lumian ponderou por 2 segundos e não escondeu seus sentimentos. Sou um pouco inquieto. É uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Sim, devo ter vivenciado algo semelhante quando me encontrei com um corretor de informações ontem. Suzy falou rapidamente, em tom de desculpas. Desculpe, estou acostumada a ler seus pensamentos. Isso pode estar causando seu desconforto. Seu corpo está impregnado de intensa corrupção e encontra-se em delicado equilíbrio. A menor perturbação desencadeia uma reação. Em outras palavras, você é altamente sensível a influências ocultas e invisíveis, superando até mesmo os Beyonders da mesma sequência ou superior. É mesmo, Mian não estava zangado. Em sua opinião, um psicólogo precisava ler pensamentos para um tratamento eficaz. Confiar apenas em palavras. Ele então franziu a testa. Será que Anthony Rey também estava lendo meus pensamentos naquela época? Estou me referindo ao corretor de informações. Eu sei. Suzy compreendeu. De onde veio Anthony Reid? O que ele fazia antes de se tornar um corretor de informações? Ele tinha sotaque da costa de West Midlands. Era um soldado aposentado, contou Lumian. Após um breve silêncio, Suzy disse: se ele for mesmo da costa de West Midlands, é bem possível que ele seja um candidato ao programa Beyonder do Espectador. A via do espectador Lumian tinha lido sobre ela no caderno de arcano de Aurore, mas só sabia que a sequência 9 correspondente se chamava espectador. Eles possuíam habilidades de observação notáveis, decifrando pensamentos verdadeiros a partir de expressões sutis e linguagem corporal. Então, uma sequência acima do caminho do espectador é um psicólogo enquanto esse pensamento passava pela cabeça de Lumian. Ele ouviu Suzy corrigi-lo. É psiquiatra. Isso soa mais reconfortante. Lumian sorriu. Qual é a sequência de Anthony Reid? Depois de aprender o caminho do outro, ele sentiu que Anthony Reid deveria tê-lo reconhecido e percebido sua ansiedade, preocupação e tentativas de intimidação. De acordo com a sua descrição, ele é pelo menos um sequência 8, concluiu Suzy. Lumian deu um sorriso irônico. Se ele é mesmo um psiquiatra, isso é interessante. Ele nem sequer tratou as sequelas do trauma que sofreu no campo de batalha. Não é incomum. Quando um psiquiatra sofre um trauma psicológico grave, é extremamente difícil para ele se recuperar sozinho. Muitas vezes, ele precisa da ajuda de outro psiquiatra, e tratar um psiquiatra é muito mais arriscado do que o normal. Um passo em falso pode resultar no agravamento da doença mental do paciente, explicou Suzy sucintamente. À medida que a conversa mudava de rumo e o ambiente se tornava mais leve, o Mian foi relaxando gradualmente, deixando de se sentir desconfortável ou ansioso. Ele tomou a iniciativa de dizer: vamos começar o tratamento. Conversar faz parte do tratamento. A voz suave de Suzy ensinou um sorriso. Ao perceber que a primeira etapa do tratamento era simplesmente uma conversa, Lumian relaxou ainda mais. Recostou-se na divisória da cabine e perguntou, intrigado: eu sei que foi um sonho, mas há muitos detalhes que não consigo compreender. Já que é meu sonho, como posso conhecer as diversas habilidades dos 3 investigadores oficiais?
Porque estou tão familiarizado com as habilidades únicas do padre, do pastor e da companhia? O tom de Suzy era afetuoso quando ela respondeu. Os três investigadores oficiais foram atraídos à força para o seu sonho. É como se o subconsciente deles tivesse se aproximado do seu, num estado semiaberto. Eles participariam ativamente do sonho, revelando todo tipo de informação que conhecem. Mesmo que apenas pensem sobre isso, seu subconsciente consegue sentir. Em outras palavras, com o envolvimento de Rian, Lea e Valentine, certas partes do sonho são criadas por meio da interação? As respostas deles são uma criação coletiva do meu subconsciente e do deles, seguindo regras tácitas? Lumian refletiu sobre isso enquanto ponderava sobre questões anteriormente não resolvidas. A voz de Suzy permaneceu firme enquanto ela continuava. Você deve ter alguma suspeita sobre o porquê de conhecer as habilidades dos seguidores do Deus maligno, certo? Mas você simplesmente não está disposto a confrontá-los. Nesse momento, as pálpebras de Lumian se contraíram involuntariamente. Com base nas informações fornecidas pela Madame Mágica, a maioria das habilidades de Guillaume Bennett e Pierre Berry provém da sequência do Deus Maligno, contratado. Portanto, é impossível prever suas habilidades antecipadamente. Depende de com qual criatura eles firmaram um contrato. Suzy analisou com calma. Em outras palavras, podemos descartar a possibilidade de que seu subconsciente tenha obtido o conhecimento correspondente da corrupção do selo. Sem uma base de conhecimento, você não poderia imaginar essas habilidades. Elas não são imaginárias. O tom da mulher tornou-se repentinamente grave. Claramente, em algum momento antes da destruição de Cordu, você viu Guillaume Bennett, Pierre e os outros usarem suas habilidades. Além disso, você não foi ferido nem traumatizado, BR. Caso contrário, isso teria se manifestado no sonho. Pela análise do sonho, o que realmente te marcou foram as ações de Poalis e companhia. Como você acha que testemunhou aqueles seguidores malignos do Deus usando seus poderes? As palavras de Suzy foram como flechas afiadas perfurando as memórias de Lumian, fazendo a barreira resistente vacilar. O rosto de Lumian se contorceu levemente. Em meio a uma dor excruciante, ele viu imagens emergirem das profundezas de suas memórias. Era o terceiro andar do castelo do administrador. As paredes estavam adornadas com rostos pálidos e translúcidos, mas os lutadores não eram mais Rian, Lea e Valentine. Em vez disso, eram Guillaume Bennett, Pierre Berry e Sibyl Berry. Capítulo 128 no sonho. Flores vermelhos sangue desabrochavam nas trepadeiras negras como o breu que pendiam do teto, isolando o terceiro andar do castelo. Guillaume Bennett, Pierre Berry e Sibyl Berry repeliram a parteira e seus cúmplices enquanto estes avançavam em direção à torre. Uma série de cenas fragmentadas passou pela mente de Lumian. Em uma torre repleta de bebês com garras de pássaro, o invisível Guillaume Bennett tocou o ombro da parteira com a ajuda do pastor Pierre Berry. A parteira explodiu como se uma bomba tivesse sido plantada dentro dela. Embora Sibyl Berry tivesse sido morta pela criada da dama de companhia, ela renasceu no corpo da outra mulher e assumiu o controle dele. Flutuando no ar, Luilun deu à luz uma criança no quarto. Sem se deixar abalar, Luilun uniu forças com o administrador Belst para subjugar o pastor Pierre Berry. No deserto que se estendia pelas profundezas das montanhas, o padre Guillaume Bennett estava cercado por inúmeros mortos-vivos vestidos com roupas de linho. O rosto de Lumian se contorceu de dor. Essas lembranças eram como uma arma afiada perfurando sua alma. Extraí-las causaria ainda mais danos, fazendo com que ele resistisse instintivamente a revivê-las. Por fim, as cenas desapareceram e Lumian respirava com dificuldade. Como foi? Encontrou alguma coisa? A voz de Suzy era suave, como se estivesse perguntando sobre o café da manhã de hoje. Lumian ponderou e respondeu: Lembro-me da batalha entre o padre e os subordinados da senhora Poalis. A cena era caótica e fragmentada. Às vezes, sinto como se estivesse assistindo pessoalmente e outras vezes de longe por certos meios. Isso o deixou profundamente perplexo sobre sua posição e papel nesses eventos. Por vezes, ele parecia fazer parte dos dois grupos envolvido no conflito. Outras vezes, aparentava ser um mero espectador, sem ligação com nenhum dos lados. Suzy perguntou, instigando-o a continuar. Além disso, há mais alguma coisa que você não entenda sobre a situação em sua memória? Lumian disse ao recordar: Não me lembro de ter visto Madame Poalis. Ela só apareceu quando o padre estava cercado por uma horda de mortos-vivos no deserto. O padre e seus aliados pareciam exaustos depois de lidar com Louis Lund, Kat, Belst, a parteira e os subordinados de Madame Poalis. Se Madame Poalis tivesse se juntado a eles, acho que não teriam conseguido vencer.
Porque Madame Poalis desistiu de bom grado e deixou Cordu sem impedir o padre e seus aliados. Não de livre e espontânea vontade, mas sim à força, corrigiu Suzy. O ritual do seu sonho para mandar o Elfo da Primavera embora deveria ser sobre mandar Poalis embora. O Elfo da Primavera simboliza uma colheita farta, o fim de um inverno rigoroso e o desabrochar de uma nova vida. É muito semelhante às habilidades demonstradas pelo grupo de Poalis. Isso é ainda mais estranho. A voz de Lumian ficou sofrida enquanto ele cerrava os punhos, sentindo-se incapaz de se lembrar de mais alguma coisa. Suzy disse gentilmente: se você não quiser se lembrar, não se lembre. Recuperar todas as suas memórias não é algo que se consiga em uma única sessão de terapia. Leve o seu tempo. Não há pressa. O Falmian soltou um suspiro de alívio lentamente, sentindo seu corpo relaxar. Depois que ele se acalmou por quase um minuto, Suzy disse: você pode dormir e ver se consegue encontrar mais respostas em seus sonhos. A princípio, a voz do psiquiatra era suave aos ouvidos de Lumian, mas depois tornou-se cada vez mais etérea, como se tivesse recuado e entrado em outro mundo. Suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas até que finalmente se fecharam. Os olhos de Lumian se abriram de repente, encarando o teto familiar acima dele. Ele se endireitou de repente, observando a poltrona reclinável, a mesa de madeira junto à janela, a pequena estante de livros e o guarda-roupa com seu espelho de corpo inteiro. Este era o seu quarto, a sua casa em Cordu. Por alguns segundos, Lumian ficou olhando fixamente para o nada antes de saltar da cama e sair correndo do quarto. Ele abriu a porta do quarto de Aurore com um estrondo e encontrou a escrivaninha repleta de manuscritos, papéis, canetas tinteiro, frascos de tinta e outros itens, exatamente como se lembrava. Notou que a cadeira com o travesseiro estava vazia. Seu olhar se desviou para a cama vazia antes de retornar lentamente. Silenciosamente, ele fechou a porta e foi para o cômodo ao lado. Nenhuma figura familiar o aguardava no escritório. Lumian desceu as escadas correndo. Ele atravessou a vila de Cordu correndo, chegando à entrada da Catedral do Sol Ardente Eterno. Nenhum aldeão cruzou seu caminho. Todas as casas estavam estranhamente silenciosas. Com os olhos fixos na cúpula em forma de cebola, Lumian entrou na catedral. O altar havia sido alterado, adornado com tulipas, lilazes e outras flores. Um símbolo de espinho negro estava gravado nele, aparentemente com líquido escorrendo sobre sua superfície. Mesmo assim, não havia ninguém aqui. Lumian revistou o quarto do padre antes de descer ao porão. Pilhas de ossos e peles de carneiro estavam espalhadas ao redor, assim como em seu sonho anterior, mas o altar no meio permanecia intacto. Ele examinou com cautela, mas não sentiu nenhuma sensação de queimação no peito. Ao perceber que tudo aquilo era um sonho, o poder que representava o passado, o presente e o futuro pareceu ter desaparecido. Sem ter conseguido nada, Lumian ficou parado junto ao altar subterrâneo, absorto em pensamentos. Então, subiu correndo as escadas, saiu pela porta lateral e entrou no cemitério próximo. Guiado pelas lembranças de seu sonho anterior, localizou rapidamente o túmulo onde a coruja havia entrado. Agachando-se, empurrou a laje de pedra que selava a entrada. Sem hesitar, Lumian desceu as escadas, atravessou o corredor e encontrou o caixão negro no túmulo sombrio. Não havia nenhuma coruja presente, nem outro lumiano. Apenas a fraca luz que entrava do exterior iluminava a cena. Atordoado, Lumian voltou sua atenção para o caixão preto. A tampa já havia deslizado para o lado, revelando seu conteúdo. Hesitando por um momento, Lumian lembrou-se de Aurore quase ter perdido o controle em seu sonho quando espionou o cadáver do feiticeiro morto no caixão. 2 ou 3 segundos depois, seus passos inexpressivos o levaram para frente, aproximando-se do caixão preto. Ele lançou o olhar para dentro. Um cadáver apareceu rapidamente diante de seus olhos. Com os cabelos dourados caindo em cascata pelas laterais e os olhos cerrados, o rosto pálido do cadáver estava adornado com um vestido azul claro. Era Aurore. Aurore jazia no caixão do feiticeiro morto. As pupilas de Lumian dilataram, seu rosto se contorcendo de horror. A cena diante dele se fragmentou, desmoronando centímetro por centímetro. Os olhos de Lumian se abriram de repente, sua expressão uma mistura de perplexidade e pavor. O que você viu? A voz de Suzy ecoou em seus ouvidos. Lumian respondeu em tom distante. Eu vi Aurora deitada no caixão do feiticeiro falecido. Como isso é possível? Suzy o tranquilizou, dizendo: isso é mais simbólico. Pense nisso. Não existe uma lenda real sobre o bruxo, e no sonho, a história que você criou inconscientemente transformou sua casa e a de Aurore na antiga residência do bruxo. Aurore não sabe nada sobre isso nem sobre a lenda.
A perda de controle dela ocorreu porque ela queria ver o cadáver do bruxo no caixão com clareza. Então, o feiticeiro que morreu na lenda representa Aurore. O que a coruja simboliza? O que significa toda a história? A mente de Lumian foi inundada por perguntas, cada uma como uma lâmina afiada rasgando sua cabeça. Instintivamente, Lumian levou as mãos à cabeça, agarrando-a. Talvez você precise recuperar mais memórias antes de poder analisá-las. Além disso, às vezes, várias camadas de simbolismo coexistem em um estado misto, disse Suzy gentilmente. Isso é suficiente para o tratamento de hoje. Seu subconsciente já está resistindo. Continuar pode ser contraproducente e prejudicar seu estado mental. Você gostaria de fazer o segundo tratamento daqui a 2 semanas ou daqui a um mês? Lumian não hesitou. Daqui a 2 semanas. Suzy fez uma pausa de alguns segundos antes de acrescentar. Por fim, preciso lembrar que você tem uma forte tendência à autodestruição. Autodestruição. Lumian repetiu as palavras com a expressão inalterada. A voz de Suzy voltou a transmitir calor. Eu entendo por que isso aconteceu e não quero eliminar a força. A menos que você esteja disposto a me deixar apagar todas as memórias que estão na raiz do problema, qualquer tratamento apenas aliviará, não erradicará. Só quero lembrar que Aurora ama a vida e o viver. Ela tem muitos desejos por realizar. Ela quer ver você na universidade. Ela quer viajar para triar como uma pessoa comum por um tempo. Ela quer encontrar pistas sobre sua casa. Ela quer resolver seus problemas com os pais. Ela quer saborear todas as delícias de Trier, assistir a todos os concertos e vivenciar todas as exposições de arte. Ela está a um passo da morte. Se estiver consciente, não acho que desistiria. É como alguém que caiu num abismo, agarrando-se à beira do precipício com uma só mão. Mesmo que você desista, ninguém a puxará de volta. A expressão de Lumian mudou, mas ele não conseguiu demonstrar nenhuma emoção definida. Parecia que ele havia esquecido como sorrir ou chorar. Suzy não o pressionou para responder. Ela suspirou suavemente e disse: muitas vezes, reprimir a dor e o desespero não ajuda. Os seres humanos precisam extravasar e aliviar o estresse. Muito bem, por hoje é só. Nos encontraremos novamente para o segundo tratamento, no mesmo horário, daqui a 2 semanas. Lumian fechou os olhos. Obrigada, Madame Suzy. Suzy não respondeu, como se já tivesse ido embora. Após mais de 10 segundos, Lumian inspirou lentamente e abriu os olhos. Instintivamente, ele olhou para fora do Mazons Café e viu um Golden Retriever com uma pequena sacola marrom desaparecendo na esquina. Uma figura feminina parecia estar ao lado do cachorro. Lumian permaneceu ali por mais 10 minutos antes de terminar a limonada de ambergris que lhe restava. Saiu do café Mazon e dirigiu-se ao ponto de ônibus mais próximo. Um vagão verde de 2 andares parou, convidando os passageiros a embarcar. Lumian pagou 30 cupetes e encontrou um lugar perto da janela, com um olhar distante. Leiam tudo. Apenas 11 cupetes cada. Uma criança com roupas velhas aproximou-se da janela, erguendo uma pilha de jornais na mão. Autodestruição, viver. A mente de Lumian repetia as palavras do psiquiatra. Ele se sentia como um cadáver ambulante, alheio ao jornaleiro. De repente, ele reparou no título do jornal, Novel Weekly. Isso mesmo, é domingo. Lumian voltou à realidade. Ele entregou à criança 2 moedas de cobre de 5 cupetes e uma de 1 cupete, abriu a janela e pegou um exemplar da revista Novel Weekly. Desdobrando o jornal, Lumian começou a ler, iluminado pela luz brilhante do sol que entrava pela janela. Enquanto a carruagem avançava lentamente, uma mensagem chamou a atenção de Lumian. Obituário. Nossa eterna amiga, a renomada autora de best-sellers, Aurore Lee, teve seu falecimento confirmado por nossa equipe editorial em um acidente em abril. O olhar de Lumian congelou, suas mãos tremeram. Subitamente, ele baixou a cabeça, ergueu o jornal e protegeu o rosto com ele. Uma marca úmida surgiu na superfície do jornal sob o sol da tarde. Surgiram cada vez mais marcas úmidas que se fundiram em um único respingo. Capítulo 129. Vizinho. Rue Anarchie, Auberge du Coq Doré, sala 207. Lumian jogou o jornal amassado sobre a mesa e se deixou cair na cama. Após alguns instantes, ele desabou sobre o colchão. O cansaço lhe percorria as veias, tornando quase impossível resistir à vontade de dormir. Ele reiniciava seu corpo e estado mental todos os dias, mas nunca sua mente. Cansado demais para se dar ao trabalho de se despir, ele chutou os sapatos de couro e fechou os olhos. Lumian dormia profundamente, sem sonhos. O cheiro acre de enxofre o despertou do sono. O sol ainda se punha lá fora, pela janela. Lumian virou a cabeça para contemplar a janela de vidro, tingida com um tom vermelho dourado.
e sussurrou sarcasticamente: será que dormi um dia e uma noite? Era claramente impossível, ele sempre acordava automaticamente às 6 da manhã. Embora o obituário tivesse ajudado a aliviar a tristeza em seu coração, Lumian ainda se sentia um tanto desanimado. Ele sabia que o luto não desapareceria simplesmente e que a dor inevitavelmente ressurgiria. Ele precisava manter um estado mental estável e encarar suas emoções sem se deixar levar pela autodestruição. Quanto às tendências extremas, insanas e autodestrutivas, ele aceitava que estas eram inevitáveis, desde que não fossem graves. Terei que fazer tratamento psiquiátrico regularmente no futuro. Caso contrário, perderei completamente a sanidade antes de concluir minha vingança e encontrar uma maneira de ressuscitar Aurore. Lumian suspirou e saiu da cama. Ele pegou novamente o exemplar amassado da revista Novel Weekly e estudou o obituário na primeira página, buscando reacender a dor familiar em seu coração. Então, a Lumian percebeu um problema. Este artigo é da semana passada. O jornaleiro lhe vendeu um jornal antigo. Impossível. É impossível um jornaleiro ficar com um exemplar de jornal que não possa ser vendido. Lumian franziu a testa, achando essa estranha coincidência inexplicável. Ele se lembrou cuidadosamente de algo que a psiquiatra Suzy havia dito. Muitas vezes, reprimir a dor e o desespero não ajuda. Os seres humanos precisam desabafar e aliviar o estresse. De repente, Lumian entendeu. Isso fazia parte do seu tratamento psiquiátrico. Madame Suzy foi quem primeiro identificou meu estado mental instável e minhas fortes tendências autodestrutivas. Depois, usou a esperança de reviver Aurore como um conselho inicial. Finalmente, enquanto eu me afundava na minha dor, ela providenciou para que o jornaleiro entregasse um obituário de uma semana atrás. Ela destruiu minhas defesas com fatos frios e duros, permitindo-me liberar a dor e o desespero que eu havia enterrado no fundo de mim. Lumian refletiu em silêncio. Ao perceber isso, ele ficou grato por ter encontrado uma psiquiatra altamente qualificada e profissional. Sem ela, escapar de seu atoleiro mental teria sido quase impossível. Enquanto o olhar de Lumian se perdia no vazio, ele notou alguns percevejos correndo para dentro de seu quarto. Seu olfato aguçado lhe disse que o enxofre no quarto ao lado havia sido aceso para repelir os percevejos, mas a maioria dos insetos fugiu para outro lugar. Lumian deu uma risadinha ao pensar em como ele e seu vizinho poderiam ter se atacado sem querer, expulsando os percevejos para os quartos um do outro. Calçou seus sapatos de couro e saiu do quarto 207, indo em direção ao quarto 206. O segundo andar do albergue do Coq-Doré, situado num beco atrás da Rue Anarchie, um lavabo ligava os quartos 201 a 204. Em frente ao quarto 204 havia outro lavabo, com os quartos 205 a 208 do outro lado. Uma varanda espaçosa adornava ambos os lados do corredor, de modo que o terceiro, quarto e quinto andares tinham 10 quartos e 2 lavabos cada. Tor, tor, tor. Lumian bateu com os nós dos dedos na porta do quarto 206. Quem é? Perguntou uma voz ligeiramente nervosa vinda de dentro. Sou do quarto 207, ao lado, respondeu Lumian, sorrindo. Quero conhecer meu vizinho. Momentos depois, a porta rangeu ao abrir, revelando um jovem magro diante de Lumian. Com pouco mais de 1,70 metros de altura, o homem vestia uma camisa de linho desbotada e suspensórios pretos. Óculos grandes de armação preta repousavam em seu nariz, e seus cabelos castanhos, despenteados e oleosos, pareciam não ter sido lavados há dias. Seus olhos castanho escuros denunciavam sua cautela. O que posso fazer por você? Perguntou o homem. Com um sorriso, Lumian estendeu a mão direita. Vou ficar aqui por um tempo, então pensei que deveria conhecer meus vizinhos. Qual é o seu nome? O jovem hesitou antes de estender a mão e cumprimentar Lumian com um aperto de mãos. Gabriel, e o seu? Sir. Lumian olhou para o quarto 206, fingindo curiosidade. Por que você está queimando enxofre agora? Já é noite, hora de sair para comer. Gabriel ajeitou os óculos e esboçou um sorriso irônico. Sou dramaturgo e pretendo escrever a noite toda. Um autor. Lumian levou a mão ao queixo, abandonando seu plano de pregar uma peça no vizinho para quebrar o gelo. Gabriel esclareceu. Na verdade, sou dramaturgo. Sou especializado em escrever peças para diversos teatros. Parece impressionante, elogiou Lumian sinceramente. Admiro pessoas que conseguem escrever histórias. Meu ídolo é um escritor. Gabriel, lisonjeado pelos elogios e pela expressão genuína de Lumian, coçou os cabelos castanhos despenteados e suspirou. Esta profissão não é tão glamourosa quanto parece. Dediquei-me de corpo e alma ao meu último roteiro, que acredito rivalizar com os clássicos,
mas nenhum gerente de teatro lhe dá uma chance. Então, aceito encomendas de tabloides, produzindo histórias banais para pagar o aluguel e evitar a fome. No momento, estou correndo para terminar um desses manuscritos. Os editores só querem cenas picantes com as personagens femininas. É isso que os leitores deles desejam, talvez por ter reaberto uma ferida em seu coração. Gabriel sentia um forte desejo de compartilhar suas dificuldades. Lumian ouviu atentamente antes de responder com sinceridade, li biografias e entrevistas de muitos autores. A maioria deles passou por dificuldades, morando em hotéis baratos ou sótãos apertados. Acredito que você encontrará alguém que aprecie seu trabalho e o ajude a se tornar um dramaturgo renomado. Gabriel tirou os óculos e esfregou o rosto. Você é apenas a segunda pessoa a me encorajar. Todos os outros zombam dos meus sonhos, me acusando de estar fora da realidade. Se não fosse pelo fato de vocês terem uma profissão semelhante à de Alvore, eu também teria zombado de você. E minha zombaria seria pior que a deles, Lumian pensou, antes de perguntar curiosa: quem foi a primeira pessoa a te encorajar? Senhorita Serafine, do quarto 309, respondeu Gabriel, olhando para o teto. Ela é modelo de figurino. Não a vejo há alguns dias. Talvez tenha se mudado. A mesma modelo que Rura e sua esposa mencionaram? Lumiano assentiu e estendeu um convite. Que tal um drink no bar? Gabriel ficou muito tentado, mas acabou recusando. Outra hora. Tenho que entregar meu manuscrito amanhã. Certo. Lumian acenou com a mão e voltou para o seu quarto. Olhando pela janela para a movimentada rua Anarchy, Lumian resolveu encontrar um restaurante e se deliciar com as iguarias culinárias de Trier. Nesse instante, uma voz feminina estridente ecoou do andar de cima. Seu desgraçado. Seu porco. Sua mãe te gerou com um demônio. Os palavrões cessaram abruptamente, como se silenciados à força. O coração de Lumian disparou quando ele abriu a janela de repente. Se você gosta tanto de mulheres, por que não vai falar com sua mãe? Dessa vez, Lumian localizou a voz no quarto andar. Senhorita Etans, aquela que foi forçada à prostituição. Ele se lembrou da descrição de Charlie. Isso também significava que Margot, o líder da gangue do veneno, havia chegado com seus capandas para cobrar o que lhes era devido. Na República em Tis existiam dois tipos de prostitutas: as registradas, em locais como a Rue de Lamouraille e a Rue de Breda, e as não registradas, ilegais. Estas últimas, que não pagavam impostos nem podiam exercer sua atividade sem a intervenção das autoridades, superavam em número as primeiras em 10 ou até 20 vezes. Após alguma reflexão, Lumian vestiu um terno escuro e posicionou-se entre os quartos 202 e 203. Uma escada levava ao andar superior. Ele recuperou a colônia barata que havia comprado de Bigorre, com a intenção de derramá-la nos degraus de madeira para que Margot e seus capandas pisassem nela ao passarem. Sem saber quando o fantasma de Montsouris atacaria novamente, Lumian estava desesperado para encontrar sua presa e completar a troca de destinos. Por um breve momento, ele abandonou a ideia de derramar a colônia diretamente, optando por uma abordagem mais discreta para evitar ser detectado por quaisquer poderes Beyonder. Lumian afrouxou a tampa e fingiu um deslize desajeitado da mão, não conseguindo segurar firmemente a garrafa de vidro grosso. Com um estrondo, o frasco de colônia bateu no último degrau e um pouco de líquido vazou, espalhando a fragrância pungente pelo ar. Lumian se arachou, fingindo frustração, pegou a garrafa e fechou a tampa. Ele espalhou a colônia derramada com a palma da mão, esfregando-a no corpo para não desperdiçá-la. Logo, a maior parte do líquido evaporou e a brisa noturna que entrava na varanda dissipou o aroma persistente. Só então Lumian retornou ao quarto 207. Ele se escondeu encostando-se no batente da porta enquanto observava a escadaria. Após mais de 10 minutos, ouviram-se passos vindos de cima. A essa altura, o perfume no corredor já havia se dissipado consideravelmente. Um homem magro conduziu outras 4 pessoas escada abaixo. Com cabelo loiro curto, olhos azuis com pálpebra única, nariz prominente, lábios finos e cicatrizes discretas no rosto, o homem suspeito de ser Margot vestia uma camisa vermelha e um colete de couro escuro. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos das calças brancas enquanto ele descia os degraus. Um volume na sua cintura esquerda sugeria uma arma escondida e seus pés estavam calçados com botas de couro sem alças. De repente, o homem franziu a testa e saltou habilmente sobre os 2 degraus e um trecho do corredor do segundo andar impregnado com perfume. Os 3 capangas que o seguiam não perceberam nada de incomum e pisotearam os últimos vestígios do aroma. O coração de Lumian disparou com a cena. Será que Margot é extremamente sensível a cheiros, com uma forte aversão a ser contaminada por odores peculiares?
Capítulo 130 Rastreamento. Lumiano reconheceu muito bem as ações de Margot. Ele teria feito o mesmo. Então, ele se lembrou de Aurore mencionar que os Beyonders da linhagem dos caçadores eram relativamente comuns na República de Intis. Lumian suspeitava que Margot também pudesse ser uma Beyonder da linhagem dos caçadores, mas não conseguia determinar sua sequência. Um chefe da máfia não teria uma sequência alta a menos que fosse necessário. Se Margot é realmente um Beyonder da linhagem caçadora, ele não deveria ultrapassar a sequência 7. Além disso, a probabilidade de ele ser um piromaníaco é pequena. Leah e Valentine, mesmo estando apenas na sequência 7, já são considerados investigadores de elite. Poderiam eles ser inferiores a um bandido de alto escalão que patrulha o território, sequestra mulheres e intimida prostitutas? Lumian ponderou em silêncio enquanto dava um passo para trás e desviava o olhar. Embora parecesse improvável que Margot tivesse alcançado ou mesmo ultrapassado a sequência 7, Lumian não se atreveu a ser descuidado. E se o título da sua sequência fosse algo como canalha, o que o obrigasse a agir como tal? E se a máfia do veneno fosse mais complexa do que aparentava, sendo apenas uma extensão de uma organização secreta ou culto clandestino com amplos recursos, evitando deliberadamente a ostentação para escapar do escrutínio oficial? As chances eram pequenas, mas, sem informações e conhecimento místico relevante, Lumian precisava permanecer vigilante. Ele não podia eliminar as possibilidades nem avaliar a probabilidade de cada uma. No corredor do segundo andar, o homem suspeito de ser Margot, vestido com uma camisa vermelha e um colete preto, com as mãos nos bolsos, virou-se para seus 3 subordinados. Franzindo ligeiramente a testa, ele pareceu confuso e um tanto desagradado com o contato desnecessário deles com a colônia. Ele olhou para o chão e cheirou o ar. O perfume não se limitava à escadaria, ele se espalhava descaradamente até o quarto 207. Além disso, o último degrau apresentava marcas recentes de ter sido atingido por um objeto pequeno e leve. Num instante, o homem que se presume ser Margot reconstruiu a cena em sua mente com base nas pistas do ambiente. O inquilino do quarto 207 poderia ter ido ao banheiro ou à casa de um vizinho. Ao voltar, pretendia usar perfume, mas deixou cair o frasco na escada. Em seguida, espalhou o perfume pelo corpo, deixando apenas leves vestígios. Isso estava de acordo com a mentalidade dos hóspedes do albergue do Coq Doré. O homem que se pensava ser Margot descartou suas suspeitas e instruiu seus 3 subordinados. Lembrem-se de trocar de sapatos quando voltarem para a sala de Gristmill. Certo, chefe, responderam os 3 quase em uníssono. Não foi nenhuma surpresa, eles eram frequentemente solicitados a fazer algo semelhante. Sala de Gristmill do quarto 207. Lumian ouviu a conversa deles e ficou cada vez mais convencido de que o homem suspeito de ser um Beyonder da trilha dos caçadores era Margot. Depois de conversar com Charlie naquela manhã, ele passeou pelo bairro Le Marché do Quartier du Gentleman, conversando com vendedores e frequentadores de bares. Ele descobriu que o Sale de Gristmill, no número 3 da Rue Anarchie, era um dos redutos da máfia do Espinho Venenoso. Só quando Margot e sua equipe chegaram ao fundo, Lumian colocou seu chapéu de abas largas e saiu da sala tranquilamente. Ele deixou um rastro de perfume enquanto se aventurava mais adentro da rua. 7 ou 8 minutos depois, ele chegou à sala de Gristmill. O leve aroma de colônia barata confirmou que Margot e seus subordinados haviam retornado. A sala de Gristmill não possuía a grandiosa estátua e as inscrições da sala de Balbrise. Ocupava apenas um trecho da rua e apresentava um saguão em tons dourados. Lâmpadas a gás envoltas por coberturas de vidro e barras pretas cruzadas em 4 pilares de pedra que iluminavam o ar de entrada dissipavam a escuridão da noite. Naquele instante, o salão de baile fervilhava de atividade. Lumian ouviu cantos, risadas estridentes e o som de instrumentos dedilhar antes de entrar. A disposição do espaço lembrava a do Salle de Balbrise, com uma pista de dança no centro rodeada por pequenas mesas redondas e cadeiras. Uma plataforma baixa de madeira na frente exibia uma mulher sensual. Vestida com um top branco curto e provocante, a fileira de laços do seu sutiã era claramente visível. Uma pinta preta adornava seus lábios e seus cabelos castanho-amarelados estavam presos em um coque. A maquiagem realçava seus grandes olhos azuis profundos, criando um ar sedutor e decadente. Cantando baixinho, ela ocasionalmente chutava com a perna direita. Sua saia felpuda cor creme, na altura dos joelhos, convidava os clientes a tentar espiar por baixo dela. O médico consultor tem um ar sedutor. Ele primeiro se prepara arregaçando as mangas com cuidado.
Isso me faz lembrar do meu primeiro romance, mas este excelente médico, ele se destaca com apenas um olhar. Ele encontra o ponto certo com tanta sutileza e rapidez. Perspicaz, meu amor, seu toque é realmente habilidoso. Em meio à performance sugestiva e cativante, Lumiano aproximou-se do balcão do bar e perguntou ao barman: "O que tem para comer?" O barman sorriu e perguntou: "Que tal um bolo de carne de Rouen? Ou prefere algo mais tradicional, como salsichas, pão e carne defumada?" Lumian, já ciente da predileção dos trestinos por bolo de carne, assentiu. "Então, 2 porções de bolo de carne de Rouen. E um copo de ponche de maçã? Pode equilibrar a riqueza do bolo de carne." O barman percebeu a generosidade do cliente quando Lumian não perguntou o preço e sugeriu uma bebida um pouco mais cara. Ponche era um coquetel de suco de frutas. Lumian sorriu. "Claro." Com quase 200 verdador restantes, Lumian não precisava ser excessivamente econômico com comida e bebida. De qualquer forma, economizar não seria suficiente para cobrir o pagamento pendente ao corretor de informações Antônio Rei. 3 lambidas para cada almôndega de Rouen e 12 lambidas para o ponche de maçã, disse o barman rapidamente, informando o preço. Lumian assentiu com a cabeça e tirou uma moeda de prata verdor, adornada com um pequeno relevo de anjo e uma linha difusa na superfície, atirando ao barman. Após guardar as 2 moedas de bronze de 5 cupete que recebeu de troco, ele esperou pacientemente. Nesse momento, a cantora no palco já havia terminado sua apresentação e a banda tocou uma batida de bateria um pouco mais intensa. Os clientes acorreram à pista de dança, balançando-se ao ritmo da música, libertando-se da pressão, do cansaço e das dores do dia. Um homem sentado perto sorriu para sua companheira e disse: "Adoro este ambiente. Quem será que inventou este tipo de dança giratória? É muito mais atraente do que a antiga quadrilha. Consegue imaginar? Eu costumava ter uma parceira nos braços só para esperar uma eternidade pela minha vez de dançar." Meu entusiasmo já tinha esfriado até lá. A quadrilha, ou dança quadrada, consistia em 4 homens e mulheres formando um quadrado e dançando ao som de um violinista antes de se movimentarem em círculo. Outro homem riu e disse: "Ainda prefiro o cancan e os triptease." O cancan, popular no quartier de La Princesse Rouge, tinha como movimentos característicos chutes altos e espacates. Quando as mulheres se alinhavam com saias curtas e meias, dando chutes altos, era comum ouvir aplausos e jogar moedas para o alto. É claro que era uma dança tecnicamente exigente. Um dançarino habilidoso precisava chutar a perna tão alto quanto o nariz ou perto das orelhas. Lumian absorvia os sons ao redor, ocasionalmente lançando olhares para a escada, onde o aroma barato de colônia desaparecia. Logo, chegaram 2 grossos pães de carne e uma bebida alcoólica transparente e aveludada, com tampa vermelha e cubos de gelo flutuando. Lumian tomou um gole do ponche de maçã, refrescado pela doçura, pela leve acidez e pela suavidade do álcool. O frio do gelo o revigorou. Em seguida, ele deu uma mordida no rocambole de carne de Rouen, incapaz de resistir à combinação da doçura da massa não fermentada, do sabor da carne moída, do aroma do azeite e do toque picante das especiarias. Depois de devorar um bolo de carne inteiro, ele tomou um gole do ponche de maçã para limpar o paladar. Após o jantar, Lumian segurou sua bebida com força, ouvindo a garota cantar e observando a multidão na pista de dança. A atmosfera febril parecia afetá-lo, já que ele ocasionalmente se balançava ao ritmo da música no balcão do bar, que estava pouco iluminado. A cada instante, Lumian lançava um olhar furtivo para a escada, monitorando os movimentos de Margot e seus subordinados. Era meia-noite quando Margot, vestida com uma camisa vermelha, colete de couro e ostentando um cabelo curto, reto e loiro claro, desceu as escadas com 3 capandas e saiu do Sale de Grismil. Ciente de que o outro grupo poderia ser um Beyonder da trilha dos caçadores, Lumian não o seguiu imediatamente. Estava preparado para perdê-los de vista, já que os sapatos de couro da gangue, antes impregnados com perfume barato, haviam sido trocados. Confiar no olfato para rastreá-los à distância não era mais uma opção. Mesmo assim, ainda nutria alguma esperança. Notara que a maioria dos frequentadores do salão de dança estava tão absorta e frenética que, ocasionalmente, derramava álcool no chão, criando manchas úmidas desde a escada até a saída. Balançando ao ritmo, Lumian observou pelo canto do olho que Margot evitava constantemente o chão úmido. Isso reforçou ainda mais sua crença de que Margot era uma Beyonder da trilha dos caçadores. Quanto aos 3 subordinados de Margot, apesar de suas tentativas de evitar as áreas molhadas, suas limitadas habilidades de observação e a fraca iluminação da lâmpada a gás na parede fizeram com que seus pés ou calcanhares inevitavelmente ficassem molhados. Para quem frequentava bares e casas noturnas, era inevitável.
Margot já havia se acostumado com isso, não considerando um problema ou dando muita importância ao assunto. Quase um minuto depois de terem saído, Lumian levantou-se do balcão do bar e saiu do Sale de Gristmill. Com poucos pedestres nas ruas, apenas o canto e os palavrões ocasionais de algum bêbado quebravam o silêncio. Lâmpadas de gás destruídas projetavam a luz da lua, fornecendo a iluminação principal. Uma luz fraca, com céu carmesim. Os 4 candeiros de parede a gás na entrada do salão de baile permitiam a Lumian avistar inúmeras pegadas. Algumas já estavam desbotadas e molhadas, enquanto outras eram recentes. 3 conjuntos de pegadas apareceram muito próximos uns dos outros e sempre ao mesmo tempo. Ao inspecionar mais de perto, Lumian descobriu um conjunto de pegadas tênues e difíceis de notar, sem manchas de água, indicando o caminho. Lumian deu uma risadinha, sussurrando para si mesmo: andar constantemente com tolos e vermes só vai te trazer problemas.